O campo de batalha mortal foi apenas o palco para a verdadeira ascensão. Su Shen não apenas derrotou um senhor imortal, ele refinou sua existência para provar seu próprio Dao. Ao herdar duas posições imortais de uma só vez, ele se tornou o centro de uma tempestade que atraiu o olhar de 4 reis imortais. O tempo parou e as leis se curvaram, pois a descida do Salão dos Reis significa apenas uma coisa. A guerra absoluta pelos segredos da quarta calamidade está prestes a começar. O livro da reversão do destino, parte 33, capítulo 382. Su Shen observou enquanto o senhor imortal Zhang Zhen tentava recuperar seu antigo grande Dao, mas não interveio. Com base em sua compreensão, se houvesse uma oportunidade, Zhang Zhen já teria retornado ao domínio imortal estelar celestial para reivindicar seu antigo caminho. O fato de ele não ter retornado, lutando amargamente no mundo mortal e escolhendo trilhar outro caminho, indicava apenas uma possibilidade. O Dao que o senhor imortal Zhang Zhen trilhou uma vez já havia sido provado por outra pessoa. Esta situação não é incomum entre imortais verdadeiros. Qualquer existência que alcance a ascensão imortal e prove seu Dao, embora ocupe uma posição imortal em um caminho, é considerada o originador daquele caminho. No entanto, há um detalhe. Uma vez que esse imortal verdadeiro cai em perda de si mesmo ou é morto por um grande inimigo, a posição imortal fica vaga. E todos os seres sencientes que cultivam este caminho têm o potencial de alcançá-la. Com o tempo, se o originador se torna incontatável, a posição imortal seleciona novos detentores de herança, levando ao surgimento de novos imortais verdadeiros. Estes, naturalmente, não desistiriam facilmente do caminho que tanto lhes custou obter. Mesmo que o originador retornasse, eles o matariam sem hesitação até que seu espírito desaparecesse ou ele trilhasse um segundo caminho imortal. Claro, também existem posições imortais firmes que não escolhem um sucessor, tornando-se um Dao morto ou extinto. O senhor imortal Zhang Zhen pertencia à primeira categoria. Sua conexão com sua antiga posição cresceu cada vez mais tênue até ser perdida. Ao olhar para trás, seu antigo lugar já havia sido provado por outro. Ele agora revelava sua identidade, esperando recuperar seu antigo poder, mas o atual proprietário desistiria tão facilmente? Não desistiria. O rosto de Zhang Zhen estava pálido, como se tivesse sofrido um ferimento grave. Posição imortal Zhang Zhen, a posição que eu, este senhor imortal, criei. Tudo bem se você não me reconhece agora, mas por que não me empresta nem um fragmento de poder? Zhang Zhen odiava. Ele não apenas odiava a falta de coração da posição imortal, mas também o imortal verdadeiro que agora detinha. Em um espaço eterno, uma existência escondida nos anais do tempo suprimiu sem esforço o poder inquieto dentro de si. Ele olhou na direção do senhor imortal Zhang Zhen. Inútil. Ele não esperava que o senhor imortal Zhang Zhen fosse derrotado nesta batalha pela imortalidade. Ao mesmo tempo, um olhar aterrorizante veio diretamente de outra direção. Vocês da Aliança dos Transcendentes são verdadeiramente audaciosos. Como ousam conspirar contra o meu espaço do Deus principal? Com a exposição de Zhang Zhen, tudo sobre seu passado foi rastreado até sua origem, entrando na visão de todos os imortais verdadeiros. Nada mais podia ser escondido. Por trás do senhor imortal Zhang Zhen havia de fato a mão da Aliança dos Transcendentes. O imortal verdadeiro que ocupava o Dao de Zhang Zhen viu suas intenções expostas e sorriu. Zhang Zhen não é um membro da minha Aliança dos Transcendentes. Sua Excelência, não faça acusações sem fundamento. Este assunto nada tem a ver conosco. Ele negou categoricamente. Mesmo que fosse óbvio para olhos atentos, tudo fora escondido muito bem. Sem evidências era inútil. O imortal verdadeiro do espaço do Deus principal estava indignado. Se Zhang Zhen tivesse alcançado a ascensão imortal e obtido a origem do espaço do Deus principal, não teria sido algo bom para eles. Afinal, esses imortais verdadeiros dependiam daquele Deus principal. No entanto, o campo de batalha do reino inferior estava prestes a decidir um vencedor. Houve uma perturbação de Qi no espaço eterno. Uma grande batalha, além do que os seres sencientes podiam compreender, explodiu completamente. Imortal verdadeiro contra imortal verdadeiro. Dentro do espaço estranho, ele observou a derrota da legião da quarta calamidade, sua expressão nem alegre nem triste, apenas fitando indiferente a figura de Su Shen. Eu deveria ter matado você naquela época. Este pensamento atravessou o espaço-tempo e os anos infinitos, travando em Su Shen no centro do campo de batalha. Su Shen ouviu sua voz calma, porém assassina em sua mente. Ele sabia que a fonte daquela voz suprema só poderia ser o Senhor da quarta calamidade. Você não tem mais essa chance. Su Shen respondeu calmamente. Assim que suas palavras caíram, ele refinou completamente o senhor imortal Zhang Zhen, e todas as legiões da quarta calamidade foram aniquiladas em suas mãos. Até mesmo a maioria dos poderosos da facção das Miríades de Céus morreu ou ficou ferida. No reino etéreo, Su Shen recebeu um presente. Não, deveriam ser 2 presentes. Esses itens etéreos eram precisamente o que os poderes do topo haviam planejado. O caminho demoníaco do Mar do Norte, o Dao original do imortal do espaço do Deus principal. Hoje ele alcançou a ascensão imortal com 2 posições imortais de uma só vez. Neste momento, acima do espaço estranho, tudo subitamente derreteu como gelo e neve. 4 seres imensuráveis, inefáveis e majestosos desceram. O espaço-tempo escureceu, e os anos convergiram em uma única linha, restando apenas o brilho do Dao fluindo das 4 figuras, obscurecendo todos os conceitos de existência. Reis imortais. 4 reis imortais. Eles desceram ao mesmo tempo. Suas meras existências para qualquer um abaixo de um imortal causariam a assimilação completa pelo Dao com um único olhar. Tais existências desafiavam totalmente o senso comum. Rei imortal da estrela celestial. Rei imortal 9 céus trovão imperial. Rei imortal grande pureza cortadora do destino. Rei imortal 6 caminhos do nada. Todos vocês chegaram bem rápido. O senhor da calamidade zombou. Estão com medo de que eu retorne à minha posição anterior e busque acerto de contas com as forças por trás de vocês? O rei imortal 9 céus trovão imperial falou com indiferença. Senhor da calamidade, que truque astuto. Mesmo naquela grande batalha, você conseguiu
conseguiu escapar como uma cigarra trocando de pele. Quanto a acertar contas, receio que esteja brincando. Se o Senhor da Calamidade pode cair uma vez, pode naturalmente cair 2 ou 3 vezes. Conforme falava, ele agitava o dal do trovão de todos os céus. Onde ele estava a grande tribulação das miríades de céus. Diante dele, os olhos do Senhor da Calamidade estavam cheios de deboche. Como ousaria uma força como o Salão dos Reis falar palavras tão arrogantes? Se eu estivesse no meu auge, seu salão já teria sido arrasado pela minha 4ª calamidade. O rei imortal Trovão Imperial não se irritou. Para ele, o Senhor da Calamidade era um animal encurralado. O rei imortal da Estrela Celestial, no entanto, inclinou-se e olhou para longe, na direção de Suxem. O rei imortal Grande Pureza lançou-lhe um olhar inexpressivo, e Estrela Celestial retirou calmamente seu olhar. Senhor da Calamidade, contanto que você entregue a origem da 4ª calamidade, não dificultaremos as coisas para você. Atrás do rosto indistinto do rei imortal 6 caminhos do nada, 6 quis diferentes giravam, manifestando todos os fenômenos. Eram nebulosos, mas também o nada, atingindo o estado mais primitivo. O que do Senhor da Calamidade surgiu, e sua dimensão elevou-se gradualmente. Vocês 4, meros reis imortais, acreditam verdadeiramente que podem me enfrentar? Neste momento, o cultivo do Senhor da Calamidade transformou-se no reino do rei imortal. Ele de fato escondera um truque na manga. Capítulo 383. Ele alcançou a ascensão imortal. Yang Jieshen observou enquanto as duas figuras se fundiam em uma, até que desaparecessem completamente. Ele e ele já não eram seres da mesma dimensão. Esta era a diferença entre um imortal e um mortal. A menos que um imortal desejasse, como poderia um mortal percebê-lo? Eles haviam acabado de testemunhar o nascimento de um imortal. Dentro dos remanescentes daquele mundo havia sons fracos e indescritíveis, talvez os espíritos persistentes daqueles que caíram naquela batalha, ou evoluções ecoando de vários tempos e espaços. Todos louvavam um único nome: Senhor Imortal do Mar do Norte. Alcançar o Dao significava tornar-se um gigante de meio passo. Seu futuro era ilimitado. Presenciar o nascimento de um verdadeiro imortal era uma bênção para os seres sobreviventes, e talvez também uma infelicidade. Fazer algo sabendo que é impossível exige mais do que apenas coragem. A expressão de Gong Ling era resoluta enquanto olhava na direção em que Suxem partirá. Ascensão imortal. Um dia, ela também alcançaria a ascensão imortal. Ser discípula de um verdadeiro imortal não era algo de que ela devesse se orgulhar. Apenas quando ela própria atingisse uma patente imortal e estivesse ao lado de seu mestre, isso seria verdadeiramente digno de orgulho. A guerra pelos imortais foi concluída. O cerco e a supressão da 4ª calamidade também terminaram completamente. Ninguém sabia o desfecho final. 4 existências de nível rei imortal cercaram o Senhor da Calamidade. Esta batalha era desconhecida para todos, sem testemunhas. Portanto, ninguém sabia o resultado. Suxem já havia retornado ao espaço do Deus principal. Após alcançar a ascensão imortal, Suxem não era mais um talento do espaço, mas um de seus detentores de poder. Céu Azul parabeniza o companheiro daoísta por alcançar o Dao de um verdadeiro imortal. Não muito tempo depois de Suxem retornar ao espaço do Deus principal, vozes surgiram de todos os lados, claramente de um antigo verdadeiro imortal do espaço. O companheiro daoísta alcançou o Dao com 2 patentes imortais em uma única batalha, quão inspirador. Uma figura bela apareceu, um corpo masculino, porém excepcionalmente sedutor, como se fosse a encarnação mais bela do mundo. Suxem estava acostumado a isso. Após alcançar a ascensão imortal e com o desvanecimento do conceito de tempo, existiam todos os tipos de formas estranhas de verdadeiros imortais. Mar do Norte saúda o companheiro daoísta Céu Azul. Suxem retribuiu a reverência e perguntou: com que propósito o companheiro daoísta se manifesta? O senhor imortal Céu Azul viu a franqueza de Suxem e sentiu que aquele sujeito parecia não estar alcançando uma patente imortal pela primeira vez. Afinal, alguém que ascende pela primeira vez não poderia estar tão calmo ao vê-lo. Ele se perguntava qual verdadeiro imortal aquele sujeito fora em sua reencarnação. Ouvirá dizer que a reencarnação do Senhor Imortal do Sepultamento da Verdade fora derrotada por ele no campo de batalha da guerra pelos imortais. Pensara ser um exagero, mas agora parecia que não era, e que aquele azarado Senhor Imortal do Sepultamento da Verdade caíra com justiça. No processo de forjar outro Dao, a coisa mais tabu é encontrar uma existência semelhante no caminho do recultivo em uma nova vida. Se essa existência for mais forte que você terá sérios problemas. No entanto, tal probabilidade é muito pequena, tão pequena que pode ser completamente ignorada. Ao longo de centenas de eras celestiais, o nascimento de um verdadeiro imortal já é uma bênção. E mesmo um verdadeiro imortal em reencarnação não pode viver por centenas de eras sem alcançar a ascensão imortal. Sem mencionar a ainda mais aterrorizante grande tribulação sombria. O Senhor Imortal Céu Azul afastou seus pensamentos e sorriu. O companheiro daoísta sabe a quem pertence a origem do Deus principal em sua posse? Os olhos de Suxem cintilaram. Ele sabia que a origem do espaço do Deus principal em si estava relacionada a Don Junxing, mas um item como a origem do espaço certamente não poderia ser obtido por Don Junxing. Só poderia ser um rei imortal. Por favor, esclareça-me, companheiro daoísta Céu Azul. Suxem não conseguia imaginar quais reis imortais existiam no espaço do Deus principal, já que os reis imortais dessas grandes potências eram todos muito misteriosos. Caso contrário, ele não teria sido tão facilmente manipulado pelo rei imortal da vanguarda celestial. O Senhor Imortal Céu Azul disse: a origem do espaço do Deus principal no companheiro daoísta provém do supremo rei imortal que corta o destino. Dentro do espaço do Deus principal, cada rei imortal é como uma imensa árvore frutífera, e nós, verdadeiros imortais, somos os frutos na árvore do rei imortal. Um sofre, o outro próspera. A origem do Deus principal no companheiro daoísta, assim como a origem em mim, vem do supremo rei imortal que corta o destino. Ambos são frutos dele. Árvore e fruto. Essa é a relação entre um rei imortal e um verdadeiro imortal. O Senhor Imortal Céu Azul olhou para Suxem, concluindo em seu coração que Suxem não vinha de outras linhagens de Dao de reis imortais. Caso contrário, ele não ignoraria essas coisas. Isso era algo bom.
Céu Azul continuou. O companheiro daoísta do Mar do Norte tem conexões intrincadas com o Supremo Rei Imortal que corta o destino. Você está disposto a se juntar ao Palácio Imortal Supremo? O palácio foi fundado por ele. Diante do convite, Su Shen disse: como meu Dao é herdado do Supremo Rei Imortal que corta o destino, estou naturalmente disposto a me juntar ao Palácio Imortal Supremo. Su Shen concordou prontamente. O convite de um rei imortal, e um rei imortal com conexões intrincadas com seu caminho para a ascensão imortal. Su Shen não era tolo e naturalmente sabia como escolher. Se recusasse, temia ser manipulado novamente algum dia, tomando uma decisão pouco clara em um momento de paixão. O Senhor Imortal Céu Azul sorriu, vendo sua tarefa concluída. Um quase gigante que alcançou o Dao através de 2 caminhos para a ascensão imortal. Se ele redescobrisse seu Dao anterior, não alcançaria imediatamente o Dao de um gigante. Um gigante, mesmo dentro do Palácio Imortal Supremo, era uma figura influente. Su Shen seguiu o Senhor Imortal Céu Azul até o Palácio Imortal Supremo, deixando um ponto de ancoragem no espaço onde o palácio residia. De agora em diante, ele era um membro do Palácio Imortal Supremo. Com um rei imortal como protetor, pelo menos qualquer um que tentasse conspirar contra ele precisaria pesar a influência do Supremo Rei Imortal que corta o destino por trás dele. No entanto, como o Rei Imortal ainda não havia retornado, Su Shen não teve chance de conhecer o verdadeiro rosto deste Rei Imortal. Em uma vasta terra imortal, Senhor Imortal do limite do Dao, você finalmente não conseguiu mais se esconder. O Senhor Imortal Galu estivera esperando por incontáveis eras. Para o Senhor Celestial dos extremos do Dao das miríades de transformações, ou seja, o fruto do Dao da sorte da calamidade usado por Don Junxing. Como companheiros verdadeiros imortais caminhando no Dao baseado no karma, este caminho estava destinado a ter apenas um rei imortal. Todos os verdadeiros imortais que desejassem alcançar o Dao de um rei imortal baseado no karma deveriam ou devorar o fruto do Dao de outros ou atingir o fim do grande Dao do karma. O Senhor Celestial dos extremos do Dao das miríades de transformações foi gravemente ferido naquela grande batalha e veio para o seu território. Isso foi nada menos que um fruto de ginseng caindo do céu, o que deixou o Senhor Imortal Galu radiante. Infelizmente ele ainda deixou Don Junxing escapar, mas não importava. Contanto que o Senhor Celestial dos extremos do Dao mostrasse sua mão, ele se tornaria sua refeição. A única coisa que nunca falta a um verdadeiro imortal é tempo. Capítulo 384. Após suportar um longo período de sofrimento e espera, o Senhor Imortal Galu finalmente conseguiu tal oportunidade. Isso o deixou imensamente feliz. Em um canto insignificante do vasto mundo, o jovem de verde permanecia tranquilamente, olhando para o mundo envolto sem vestígios de pânico em sua expressão. Em um único pensamento, o Senhor Imortal Galu já havia travado no ponto de ancoragem de Don Junxing. Eles transcenderam este espaço-tempo. Senhor Imortal do Dao Extremo, tudo o que você fez é fútil. Qualquer luta no tempo é tão ridícula para nós. Agora você nem tem o poder para manter a barreira. O Senhor Imortal Galu apareceu, acompanhado por padrões dourados cobrindo o mundo, transformando-o em um mundo novo. Ele era como um vencedor triunfante, olhando de cima para Don Junxing. Os olhos de Don Junxing estavam calmos, os cantos de sua boca curvaram-se para cima, e ele disse lentamente: você está errado. Eu não careço de poder para manter esta barreira, eu a abri voluntariamente. O Senhor Imortal Galu não levou a sério, mesmo que você abra voluntariamente a barreira, e daí? Suas feridas ainda não se recuperaram e você ainda não será páreo para este Senhor Imortal. Don Junxing assentiu, de fato não sou seu páreo agora. Mas por que Vossa Excelência não considera porque estou disposto a abrir a barreira? Galu franziu a testa. Ele parecia ter negligenciado algo. Don Junxing apontou uma mão para trás do Senhor Imortal Galu. Galu olhou para trás, apenas para ver um jovem de vestes brancas olhando para ele com olhos calmos. Eu nunca disse que tínhamos que lutar sozinhos. Don Junxing sorriu. O rosto do Senhor Imortal Galu escureceu. Ele finalmente se lembrou do ponto que havia ignorado. Você também é um remanescente da Aliança Imortal? Uma reencarnação verdadeira imortal de um remanescente da Aliança Imortal realmente apareceu em seu território. Este remanescente até estabeleceu outro Dao. Galu teve um mau pressentimento. Mas era tarde demais. Don Junxing, sem hesitação, golpeou o Senhor Imortal Galu com um sabre e uma espada. Su Shen ergueu a mão, imortal e demoníaco em um só corpo, devorando todos os pontos de ancoragem que Galu havia lançado, selando completamente a retirada dele. Um gigante, um quase gigante. Mesmo com imenso poder, o Senhor Imortal Galu sentiu desespero neste momento. Em desespero, ele seguiu os passos do Senhor verdadeiro imortal do sepultamento. Com a morte de Galu, o fruto do Dao que ele deixou no mundo originava-se da mesma fonte. Don Junxing desencadeou seu grande Dao sem cerimônias, pretendendo fundir-se com o Dao do Senhor Imortal Galu. Anos se passaram sem que percebessem. Don Junxing abriu os olhos com um olhar de alegria no rosto. Obrigado, mestre. Então disse com certo pesar. Não me fundi completamente com o Dao do Senhor Imortal Galu. Apenas recuperei minhas feridas. Se eu matasse o Senhor Imortal Galu mais algumas vezes, enfraquecendo sua conexão com sua posição imortal, talvez eu pudesse integrar completamente a sorte da calamidade e Galu. Su Shen repreendeu de brincadeira. Seu garoto, você ainda quer provar simultaneamente a sorte da calamidade e Galu de uma vez? O Senhor Imortal Galu acaba de entrar na reencarnação, e seu caminho imortal não declinou. Quão difícil seria prová-lo simultaneamente? Don Junxing coçou a cabeça e deu um sorriso honesto. Su Shen disse impotente: de agora em diante, você e eu nos trataremos como companheiros daoístas. O título de mestre e discípulo será mantido apenas em nossos corações. Don Junxing assentiu. O mestre tem toda a razão. Este discípulo naturalmente não exporá a verdadeira identidade do mestre. Su Shen. Felizmente, o Senhor Imortal Galu já havia sido resolvido. Su Shen também soube das experiências de Don Junxing ao longo dos anos. Desde que ele deixou a Aliança Imortal, a Aliança foi destruída em uma grande guerra pelos céus. Em sua vida anterior, Su Shen estava completamente fora de contato. Don Junxing sentiu algo estranho e foi ao domínio estelar celestial para investigar, mas não encontrou vestígios.
Ele procurou por rastros da reencarnação de Su Shen pelos céus, querendo proteger a reencarnação de seu mestre. Mas infelizmente Su Shen encontrou um rei mortal e caiu diretamente em um sono eterno. Não foi até que o Dao da sabedoria e o Dao do imperador humano fossem novamente provados por outros que Don Junxing entendeu que a verdade por trás de tudo isso era muito mais complexa do que ele imaginara. Finalmente, Don Junxing ainda descobriu uma pista. Ele soube que o rei mortal da vanguarda celestial, que estava por trás do domínio estelar celestial, não havia perecido. Na verdade, o rei mortal da vanguarda celestial também tinha conexões intrincadas com a aliança dos transcendentes. Não apenas isso, ele também tinha outras identidades. Em outras palavras, se a posição de rei mortal fosse comparada a uma conta de jogo, o rei mortal da vanguarda celestial tinha mais de uma conta. Ninguém sabia quem ele era verdadeiramente nem o que estava tramando. Este segredo chocante era apenas uma conjectura de Don Junxing. No entanto, ele ainda usou esta conjectura para fazer um acordo com o Supremo Rei Imortal que corta o destino, obtendo um traço do fruto do Supremo Rei Imortal, que é o poder de origem do espaço do Deus principal. Don Junxing sempre acreditou que Su Shen poderia retornar, e a origem do espaço do Deus principal era a oportunidade para Su Shen provar novamente o Dao como um verdadeiro imortal. Durante este período, ele matou verdadeiros imortais do Dao da sabedoria e do imperador humano, acidentalmente expondo sua identidade como um remanescente da aliança imortal, e foi caçado por muitas forças importantes, sofrendo ferimentos graves. No entanto, isso também acabou sendo uma bênção disfarçada. Ele encontrou com sucesso a reencarnação de Su Shen, preservou a vida de Su Shen nesta vida, enganou os céus com sucesso ao integrar a origem do espaço do Deus principal com Su Shen, e finalmente, provou o Dao como um verdadeiro imortal. Su Shen sentiu-se emocionado. O rei imortal da vanguarda celestial era verdadeiramente uma raposa velha e astuta. Se a conjectura de Don Junxing estivesse correta, tal existência aterrorizante fazia até seu coração tremer. Su Shen também relatou brevemente seu processo de prova do Dao ao longo dos anos. Eu também tenho uma irmã júnior. Don Junxing ficou um pouco surpreso. Será que a irmã júnior é tão talentosa quanto eu, com o coração do Dao firme? Eu realmente quero conhecer a irmã júnior. O rosto de Su Shen estremeceu. De fato, após a ascensão imortal, alguém pode realmente mudar. Su Shen recusou Don Junxing. Se ele e Gong Ling se conhecessem, e ela tivesse que carregar o título de remanescente da aliança imortal, seu caminho do Dao provavelmente seria completamente selado. Su Shen ainda mantinha Gong Ling, este indivíduo único, em alta estima, acreditando que ela tinha potencial para a ascensão imortal. Após Su Shen ajudar Don Junxing a resolver seus problemas, ele retornou ao espaço do Deus principal. A força de Don Junxing havia se recuperado, então Su Shen não precisava se preocupar muito. Agora ele tomara a terra imortal do Senhor Imortal Galu para si, e estava esperando para emboscar Galu, invertendo instantaneamente os papéis de caçador e caça. Su Shen ficou no Palácio Imortal Supremo. O palácio abrangia tudo sem falta de verdadeiros imortais, e até 12 nas fileiras de gigantes. Finalmente, Su Shen aguardou o retorno do Supremo Rei Imortal que corta o destino. Diferente do Rei Imortal da vanguarda celestial, o Supremo Rei Imortal que corta o destino apareceu como um velho bondoso, segurando um espanador de seda e acariciando sua longa barba branca, amável e acessível. O retorno do Supremo Rei Imortal foi uma notícia monumental para todos no Palácio Imortal Supremo. Ele estivera fora por muito tempo, cercando o mestre do desastre, e durante esse tempo, os verdadeiros imortais do palácio não ousavam aventurar-se muito, temendo que o Supremo Rei Imortal tivesse caído e eles se tornassem peças nos esquemas de outros. Ele está me observando? Su Shen sentiu um olhar aterrorizante vindo do invisível, caindo sobre ele. Su Shen olhou, e o velho de barba branca sorridente e gentil estava perfeitamente integrado, parecendo ser o próprio fim do Dao. A existência de um rei imortal olhava de cima para qualquer verdadeiro imortal. A sensação de ser observado desapareceu em um instante. O velho ainda era o mesmo velho, sem a mínima mudança. Capítulo 385. O Rei Imortal Supremo Ceifador do Destino retornou. Quanto ao motivo pelo qual o Rei Imortal Supremo Ceifador do Destino desapareceu por um período, Su Shen adivinhou que isso deveria estar relacionado à quarta calamidade. Seres de nível Rei Imortal são a chave para determinar a vitória ou a derrota, e agora que o Rei Imortal Supremo Ceifador do Destino retornou, isso significa a derrota completa da quarta calamidade, que não fará um retorno em curto prazo. Com o desaparecimento da quarta calamidade, os céus deram as boas-vindas a uma paz há muito perdida. Su Shen permaneceu no Palácio Imortal Supremo. Primeiramente, sua ascensão imortal frustrou a conspiração da Aliança dos Transcendentes de infiltrar uma peça de xadrez no espaço do Deus principal. Su Shen sabia que a chegada do Senhor Imortal Zhang Zhen ao espaço do Deus principal não foi de forma alguma uma coincidência. Por trás de tudo isso só poderia estar o Rei Imortal da Estrela Celestial, e o Rei Imortal da Estrela Celestial não era um Rei Imortal magnânimo. Em segundo lugar, sem grandes eventos ocorrendo nos céus, permanecer no espaço do Deus principal era muito mais significativo do que vagar pelos céus. Assim, uma época após a outra se passou. Nos céus, uma nova rodada de turbulência da escuridão eclodiu, e na era do fim do Dharma sob a escuridão, nenhum ser abaixo de um imortal poderia escapar dela. Vida e morte. O que é a vida? O que é a morte? Gong Ling, coberta de sangue, tropeçou até uma árvore murcha e caiu em contemplação. Neste momento, Gong Ling, como a árvore murcha diante dela, estava chegando ao fim de sua vida útil. Quão difícil era alcançar a ascensão imortal. Mesmo que Su Shen tivesse Gong Ling em alta conta, ele apenas acreditava que ela tinha um vislumbre de esperança para a ascensão imortal. Uma chance que era inferior a 10%. A árvore murcha diante dela apodreceu gradualmente até perder sua vitalidade. Neste momento, o Qi no corpo de Gong Ling também se dissipou gradualmente, e seu rosto inigualável começou lentamente a envelhecer, até que ela se transformou completamente em uma anciã de cabelos prateados.
A anciã sentou-se sob a árvore, seu corpo emitindo gradualmente o ki da decadência. Ela havia se envolvido em sucessivas batalhas ferozes com seres poderosos corrompidos pela escuridão, e devido à era do fim do Dharma, sua vida útil e muitos de seus métodos haviam se esgotado, deixando-a completamente exausta. Enquanto o último traço de vitalidade desaparecia da árvore murcha, uma folha negra caiu, e a anciã de cabelos prateados fechou os olhos com um sorriso nos lábios. Aqui um ser de nível imperial, um dos mais poderosos dos céus, faleceu. No entanto, quando ela morreu, o mundo ao redor não se transformou em uma terra desolada. O cultivo aterrorizante do ser de nível imperial transformou-se em chuviscos de chuva, caindo sobre esta terra fragmentada corroída pela escuridão. Isso formou uma das poucas terras puras em meio à turbulência da escuridão. Assim que o cultivo de Gongun-Ling se dissipou e ela partiu do mundo, o espaço diante dela subitamente manifestou uma névoa infinita do nada. Enquanto a névoa se dispersava, uma figura em vestes brancas apareceu vagamente, aproximando-se à distância. Aquela figura em vestes brancas ainda era jovem, aparecendo eternamente como um jovem. Su Shen olhou para Gongun-Ling, que já havia perdido sua vitalidade. Ele suspirou suavemente e em sua palma apareceu uma gota de água bela e vibrante. Este era um tesouro supremo refinado por um imortal verdadeiro que cultivava o Dao da criação. Enquanto o líquido imortal da criação se fundia lentamente ao corpo de Gongun-Ling, Su Shen ergueu suavemente a mão, e o mundo inteiro foi envolvido por uma névoa infinita, transformando-se em uma zona proibida. Esta era a última ajuda que ele poderia dar a Gongun-Ling. Quanto a se Gongun-Ling poderia compreender o Dao da vida e da morte, essa fortuna dependeria apenas dela. Su Shen se retirou e partiu. Assim que Su Shen retornou ao espaço do Deus principal, o que do caminho que ele havia tomado tornou-se subitamente confuso. Ele não retornou ao espaço do Deus principal. Em vez disso, chegou a um mundo desconhecido. A expressão de Su Shen era calma, como se ele já tivesse antecipado isso. O companheiro daoísta não parece surpreso. Uma voz etérea emergiu do reino do vazio. Pessoas da Aliança dos Transcendentes? Ao ser reconhecido, incontáveis auras surgiram de todas as direções, convergindo em 3 figuras. Uma tinha um portal luminoso acima de sua cabeça, outra estava cercada por 9 dragões com o ki de um imperador humano protegendo seu corpo, e a terceira tinha um ki de sangue surgindo, com essência infinita transformando-se em um rio de sangue. Sabedoria. Imperador humano. Alma de sangue. 3 imortais verdadeiros chegaram juntos. Claramente, este grande esquema foi meticulosamente preparado para Su Shen. Temos esperado pelo companheiro daoísta por um longo tempo. O imortal verdadeiro de cabeça dourada, cuja cabeça era encimada por um portal luminoso e que parecia ser um com ele, falou calmamente. Mas sua voz parecia possuir uma magia especial, perfurando os corações das pessoas. O Dao da sabedoria, Su Shen não era estranho a ele. Agora, o Dao da sabedoria e o Dao do imperador humano, 2 caminhos que ele já havia provado, apareceram juntos. Isso não pôde deixar de dar a Su Shen a sensação de obter algo sem qualquer esforço. Essa sensação era aterrorizante. O coração de Su Shen tornou-se vigilante. A maior coincidência é não haver coincidência nenhuma. Poderia o rei imortal da estrela celestial saber minha verdadeira identidade? Sem precisar pensar, Su Shen sabia que isso devia ter sido orquestrado pelo rei imortal da estrela celestial. Su Shen disse, eu não pareço ter ofendido nenhum de vocês. Por que bloqueiam meu caminho? O senhor imortal da sabedoria respondeu, companheiro daoísta, nós não temos queixas, mas é uma pena que o companheiro daoísta não devesse ter alcançado a ascensão imortal. Você arruinou os cálculos daquele senhor. Aquele senhor esclareceu ainda mais para Su Shen que isso era obra do rei imortal da estrela celestial. Este espaço-tempo havia sido bloqueado por meios poderosos. Com um único pensamento ele se ramificava em miríades de possibilidades, e Su Shen não conseguia encontrar o caminho correto. Por que gastar palavras com ele? Vamos atacar juntos, apenas por precaução. Runas cor de sangue convergiram em um rio, acompanhadas por um ki maligno surgindo, e o senhor imortal da alma de sangue foi o primeiro a atacar. Seu corpo físico era sua arma mais poderosa, tendo fundido há muito tempo seu corpo físico e sua alma em um só, alcançando o estado mais poderoso. Ele estava no auge do Dao marcial da alma de sangue nos céus. Sua mão grande transformou-se em uma estela antiga cor de sangue, aniquilando miríades de mundos. Su Shen enfrentou o ataque, levantando a mão e apontando. Partículas negras convergiram, formando uma gruta celestial como a mandíbula escancarada de uma besta viciosa, subitamente rompendo com uma sucção infinita, drenando a maioria das runas cor de sangue que cobriam a estela antiga cor de sangue. Então, a ponta de seu dedo deslizou suavemente pelo reino do vazio, e um magnífico raio de luz despedaçou a estela antiga cor de sangue, como esperado de uma existência que alcançou 2 posições imortais de uma só vez. O senhor imortal da sabedoria e o imperador humano viram que em apenas um momento, o senhor imortal da alma de sangue havia caído em desvantagem. Se eles não tivessem intervindo para ajudar, a derrota do senhor imortal da alma de sangue teria sido apenas uma questão de tempo. Ele realmente era um imortal verdadeiro de nível quase gigante. Caso contrário, aquela pessoa não teria enviado os 3 de uma vez. Os 3 imortais verdadeiros atacaram ferozmente Su Shen. Os olhos de Su Shen ondularam. Esta era uma armadilha mortal sem solução. Ou ele matava os 3, expondo sua identidade como senhor da aliança imortal em sua vida anterior, ou ele seria morto pelos 3 nesta vida, terminando-a apressadamente. Rei imortal da estrela celestial. Ele havia, afinal, subestimado o rei imortal da estrela celestial. Capítulo 386. Dentro de um espaço eterno, um ser, cujo corpo inteiro estava reduzido a uma luz branco prateada, tornando impossível discernir sua forma completa, observava silenciosamente uma cena exibida diante dele. A cena, surpreendentemente, mostrava Su Shen envolvido em uma grande batalha com 3 imortais verdadeiros. O rei imortal da estrela celestial sentiu subitamente um traço de confusão.
Este rei pessoalmente o suprimiu, até mesmo obliterando seu nome verdadeiro, então por que ele ainda está vivo? A identidade de Su Shen como Senhor da Aliança Imortal era algo que o Rei Imortal da Estrela Celestial havia especulado, e agora estava totalmente confirmada. O antigo Senhor da Aliança Imortal não havia morrido. O Senhor Imortal da Sabedoria e o Senhor Imortal Imperador Humano eram meramente iscas que ele havia liberado. O Rei Imortal da Estrela Celestial não se importava com suas vidas ou mortes. Agora que a identidade de Su Shen estava confirmada, o coração do Rei Imortal da Estrela Celestial realmente se agitou com um pouco de interesse. Ainda não é a hora. Justo quando o Rei Imortal da Estrela Celestial estava prestes a agarrar o espaço-tempo onde Su Shen estava, uma mão estendeu-se do nada, parando o Rei Imortal da Estrela Celestial. O dono daquela mão, se Su Shen estivesse aqui, ele certamente reconheceria sua verdadeira identidade. O Rei Imortal Supremo Ceifador do Destino. Ele realmente apareceu aqui. Ao ver a aparição do Rei Imortal Supremo Ceifador do Destino, o Rei Imortal da Estrela Celestial retirou sua mão estendida, descontente, dizendo: Senhor da Calamidade, você não deveria ter parado este rei. Você tomou uma decisão imprudente. O Rei Imortal da Estrela Celestial na verdade dirigiu-se ao Rei Imortal Supremo Ceifador do Destino como Senhor da Calamidade. O Senhor da Quarta Calamidade não havia morrido. Por algum meio desconhecido, ele havia realmente substituído o Rei Imortal Supremo Ceifador do Destino. Se esta notícia se espalhasse, provavelmente causaria um terremoto inimaginável. O Rei Imortal Supremo Ceifador do Destino falou: ele já está sendo observado por alguns outros reis imortais do espaço do Deus principal. Se ele morresse inesperadamente, isso poderia levá-los a rastrear e expor você e a mim. O que você busca nada mais é do que aquela posição única e vaga de Imperador Imortal. Se o planejamento para o cultivo do reino quase imperador desse errado agora, todos os seus esforços não seriam em vão. O Rei Imortal da Estrela Celestial ficou em silêncio ao ouvir isso. 4 reis imortais haviam sitiado conjuntamente o Senhor da Calamidade. Naquela batalha, ele se juntou diretamente ao Senhor da Calamidade para matar 2 reis imortais e permitiu que o Senhor da Calamidade substituísse o Rei Imortal Supremo Ceifador do Destino. Tudo com o único propósito de cooperar com o Senhor da Calamidade para obter aquele item do espaço do Deus principal. O Senhor da Calamidade sabia o que o Rei Imortal da Estrela Celestial queria. Ele concordou em cooperar com o Rei Imortal da Estrela Celestial. Ele queria usar o Rei Imortal da Estrela Celestial para ocultar sua verdadeira identidade e começar lentamente seu planejamento por trás das cenas, para cultivar de volta ao seu reino anterior. Depois que o Rei Imortal da Estrela Celestial partiu, o Senhor da Calamidade olhou na direção de Su Shen com confusão. Que tipo de segredo esta pessoa guardava para que até uma existência como o Rei Imortal da Estrela Celestial quase arriscasse a exposição por causa dele? Depois de observar por um longo tempo, o Senhor da Calamidade ainda não detectou nada em comum. Tanto faz. A figura do Senhor da Calamidade desapareceu. Sem a supressão do Rei Imortal, Su Shen pôde mais uma vez encontrar seu caminho de volta para o espaço do Deus principal. Escapando da morte, Su Shen não estava alegre. Ele havia matado sozinho 3 imortais verdadeiros e, ao mesmo tempo, recuperado seus antigos Dao da Sabedoria e Dao do Imperador Humano. Com 4 Dao imortais, ele era um gigante absoluto entre todos os imortais verdadeiros nos miríades de céus. Mas Su Shen sabia que ainda havia uma lacuna intransponível entre um gigante imortal verdadeiro e um rei imortal. Contanto que o Rei Imortal da Estrela Celestial desejasse, ele estaria definitivamente morto. Su Shen não acreditava que o Rei Imortal da Estrela Celestial não tivesse notado os eventos precedentes. Sua identidade como Senhor da Aliança Imortal não poderia ser escondida. No entanto, o Rei Imortal da Estrela Celestial escolheu não agir contra ele, o que não era uma boa notícia. O que exatamente o Rei Imortal da Estrela Celestial está tramando por trás das cenas? Su Shen baixou o olhar. O Rei Imortal da Estrela Celestial não se mover imediatamente para matá-lo certamente significava que algo mais importante estava ocupando o Rei Imortal da Estrela Celestial. Eu não posso voltar para o espaço do Deus principal. Assim que ele retornasse, sua identidade como Senhor da Aliança Imortal seria certamente exposta. A figura de Su Shen desapareceu gradualmente nos miríades de céus. Junto com a notícia do retorno do Senhor da Aliança Imortal, as forças dos miríades de céus esqueceram gradualmente o assunto da quarta calamidade. O Senhor da Aliança Imortal, o culpado que varreu 2 grandes guerras celestiais, causando a morte de milhares de imortais verdadeiros em um curto período, era ainda mais temido do que a onda agitada pela quarta calamidade. No entanto, após o retorno do Senhor da Aliança Imortal, ele parecia ter desaparecido, nunca aparecendo novamente. Não importa o quanto todos investigassem, eles não conseguiam encontrar mais notícias do Senhor da Aliança Imortal. Isso fez com que todos começassem a duvidar se o retorno do Senhor da Aliança Imortal era real ou falso. Neste momento, Su Shen estava com Don Junxing. O Senhor Imortal Galu já havia sido morto novamente por Don Junxing, e o poder do Senhor Imortal Galu estava gradualmente se assimilando a Don Junxing, levando um passo adiante como um gigante imortal verdadeiro. Mestre, o senhor está dizendo que suspeita que o senhor da quarta calamidade não morreu? Don Junxing olhou incrédulo para o resultado que Su Shen havia deduzido usando o portal da verdade. Ele tinha ouvido falar sobre a batalha da quarta calamidade. No entanto, naquela época, ele estava sendo visado pelo senhor imortal Galu e não sabia muito. Mas o que Su Shen disse, que a batalha naquela época envolveu até o nível de rei imortal, fez Don Junxing perceber a brutalidade daquela grande guerra. No entanto, mesmo assim, o senhor da quarta calamidade ainda não estava morto. A expressão de Su Shen era complexa. Eu espero que não seja assim. Caso contrário, os miríades de céus enfrentarão uma catástrofe ainda mais aterrorizante. A catástrofe agitada pela Aliança Imortal naquela época pode nem ser 1/10, 1/100 ou mesmo 1/1000 desta. Ao ouvir a descrição exagerada de seu mestre, o coração de Don Junxing apertou. Don Junxing sabia que não restava muito neste mundo que pudesse fazer seu mestre perder a compostura, muito menos perdê-la a tal ponto. Mestre, se o senhor da quarta calamidade não morreu, será realmente tão aterrorizante? Don Junxing estava confuso. Su Shen assentiu pesadamente.
Ele ainda tinha um pensamento que não havia compartilhado com Dong Zhongxing. Se o Senhor da Quarta Calamidade não tivesse morrido, então quem era o Rei Imortal Supremo Ceifador do Destino que retornou ao espaço do Deus Principal anunciando a conclusão da erradicação da Quarta Calamidade? Um mentor? Ou o próprio Senhor da Quarta Calamidade? Este pensamento fez o couro cabeludo de Su Shen formigar, e ele nem conseguia expressá-lo. Não importa quem fosse o Rei Imortal Supremo Ceifador do Destino, não era um bom resultado. As notícias do Senhor da Aliança Imortal desapareceram gradualmente na lenda, sendo até consideradas um boato espalhado por algum imortal verdadeiro que estava entediado. Épocas se passaram. Os miríades de céus estavam muito calmos. Esta era uma calma sinistra. Com uma notícia, esta calma foi completamente destruída. Parecia que um certo item foi perdido do espaço do Deus principal. Não apenas isso, a Aliança dos Transcendentes, o Instituto do Dao Celestial, o Salão dos Reis. Muitas linhagens de Dao de nível rei ficaram loucas simultaneamente. Tudo por causa da perda de um certo item. O rio do tempo estava em desordem, e antigos palácios-templos que se erguiam nesta linha do tempo desmoronaram. Incontáveis espaços-tempos paralelos foram na verdade comprimidos em uma única linha longa. Rei Imortal. Este não era apenas um rei imortal sendo alarmado. Cada rei imortal não pertencia à mesma linha do tempo. Se mais de 5 reis imortais descessem na mesma linha do tempo, o espaço-tempo poderia não ser capaz de suportar e colapsar. Agora, quantos mais de 5 reis imortais haviam descendido? Mesmo que o espaço-tempo fosse comprimido para resistir à descida de múltiplos reis imortais, o número de reis imortais alarmados era simplesmente muito, muito grande. Incontáveis seres nos miríades de céus morreram violentamente. Su Shen e Dong Zhongxing olharam para cima. No céu, transcendendo a distância espacial, havia contornos que não podiam ser vistos claramente. A garganta de Dong Zhongxing estava seca. Mestre, esta catástrofe parece ainda mais aterrorizante do que o senhor previu. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 387. A calamidade desceu. Todo o espaço-tempo começou a colapsar. Mesmo com incontáveis linhas temporais convergindo em um único e exclusivo espaço-tempo, ele ainda não conseguia suportar a chegada de tantos reis imortais. O espaço de todos os céus estava se comprimindo. Se aqueles reis imortais que transcendiam o espaço-tempo continuassem a existir, este plano desapareceria completamente em pouco tempo. O que diabos o Rei Imortal da Estrela Celestial fez? Embora Su Shen soubesse que o Rei Imortal da Estrela Celestial pudesse ter um grande plano, ele nunca esperou que o que ele fez alarmasse quase todas as forças dos céus. Reis imortais desceram, não hesitando em destruir todo o espaço-tempo e reiniciar os céus, tudo para encontrar o Rei Imortal da Estrela Celestial. Reiniciar os céus não afetaria apenas os seres abaixo do reino imortal, mas também implicaria os imortais verdadeiros. Alguns imortais verdadeiros, como o Imperador Humano do Dao, estavam intimamente conectados aos seres sencientes. Sem uma fundação, seu poder seria como água sem fonte. Conforme o espaço-tempo continuava a desmoronar, ao olhar para trás, para o fim do espaço-tempo, era visível que ele estava se retorcendo e enrugando, com um único ponto como núcleo ondulando em camadas para fora. Onde quer que as ondulações passassem, as leis do grande Dao se fraturavam centímetro a centímetro, sendo então substituídas e reorganizadas por uma ordem ainda mais poderosa. Todos os seres sencientes no céu sentiram seu coração do Dao tremer neste momento, suas mentes ficaram em branco e eles involuntariamente se prostraram no chão, com as cabeças profundamente curvadas. Não era um ato de submissão, mas a origem de suas vidas se rendendo a uma existência inimaginável, domínio absoluto. Junto com a aparição de uma luz brilhante, aquele ponto expandiu-se rapidamente, transformando-se em uma figura inefável e suprema. Embora nunca tivesse visto aquela figura antes, Su Shen sabia que era, de fato, o Rei Imortal da Estrela Celestial. Mesmo enfrentando a descida de numerosos reis imortais, ele não demonstrou medo. Seu olhar varreu os muitos reis imortais, e onde quer que seu olhar caísse, o reino do vazio sem limite se solidificava, e nem mesmo o espaço-tempo dos céus conseguia esmagá-lo. Um antigo rei imortal viu a figura surgindo e falou em voz baixa: Rei Imortal da Chuva de Jade. Nunca pensei que você percorreria tantos caminhos do Dao. Todos o subestimaram. O Rei Imortal da Chuva de Jade era um ser antigo que surgiu no alvorecer dos céus. Ele alcançou o Dao no início de tudo, assim como aquele outro antigo rei imortal. Atrás de Chuva de Jade, havia vultos de seres que após uma inspeção mais próxima, eram de fato níveis rei imortal. Que tipo de pessoa era essa para ter percorrido 10 Daos de rei imortal, com cada encarnação sendo completamente distinta? Entre elas estava claramente a semelhança do Rei Imortal da Estrela Celestial. Aqueles corpos de rei imortal começaram a se fundir ao corpo de Chuva de Jade. No mesmo instante, o espaço solidificado ondulou e foi destruído por uma força que varreu tudo. Os muitos reis imortais desceram a este espaço-tempo com apenas um objetivo: recuperar os itens que o Rei Imortal da Chuva de Jade havia roubado. Chuva de Jade permaneceu imóvel. Ele estava naturalmente confiante. No momento em que o espaço se estilhaçou, os céus silenciaram. Da origem do espaço-tempo ao seu fim sem limites, uma fenda se abriu subitamente. O Supremo. Não, você não é o Supremo. No momento em que o Supremo Rei Imortal Cortador do Destino apareceu, os numerosos reis imortais ficaram chocados. No entanto, logo perceberam que embora fosse ele quem aparecesse, não era ele. Ninguém sabia quais mudanças haviam ocorrido dentro dele. Contudo, a aura do Supremo Rei Imortal Cortador do Destino neste momento era muito superior à daqueles reis imortais. Senhor da Calamidade. É você. Você na verdade não está morto. Enquanto uma voz explodia de um palácio antigo, o Supremo Rei Imortal Cortador do Destino não se escondeu mais. Ele sorriu amplamente. Eu devo um favor e prometi a alguém bloquear todos vocês.
Por favor, permaneçam todos aqui. Assim que essas palavras foram proferidas, o corpo de um rei imortal explodiu diretamente. Ele já havia atingido o limite do reino rei imortal. Não, deve-se dizer que ele até ultrapassou o limite, com meio pé pisando em um nível desconhecido. Quase imperador imortal. Um especialista de nível quase imperador imortal já era assombroso, agora dois haviam aparecido. Com a aparição do Senhor da Calamidade, Su Shen sentiu uma mudança desconhecida ocorrendo em seu corpo e compreendeu em seu coração. O Supremo Rei Imortal Cortador do Destino não morreu completamente. A origem que ele deixou em mim era o seu plano de contingência. Su Shen cortou decisivamente a encarnação imortal verdadeira do espaço do Deus principal. Neste momento, aquela encarnação foi claramente substituída por uma nova aparência, que era exatamente como o Supremo Rei Imortal Cortador do Destino que Su Shen vira. Observando os eventos se desenrolarem no corpo de Su Shen, Dong Junxing ficou boquiaberta. Isso é. Su Shen estava sem palavras. Este discípulo tolo provavelmente foi pego na jogada desde o início. Cada ação meticulosamente arranjada pelo Supremo Rei Imortal Cortador do Destino. Parabéns pelo seu retorno, Rei Imortal. Embora tivesse cortado um caminho imortal, Su Shen não se sentiu angustiado. Neste momento, isso significava que ele havia limpado completamente seu karma com o espaço do Deus principal. E até mesmo o espaço do Deus principal agora lhe devia um favor por causa disso. Desde que esta batalha pudesse impedir o Rei Imortal da Estrela Celestial de alcançar um avanço para Imperador Imortal. O Supremo Rei Imortal Cortador do Destino olhou para Su Shen e Dong Junxing, então se dirigiu diretamente ao Senhor da Calamidade. O Senhor da Calamidade, vendo o retorno do Supremo Rei Imortal, ficou subitamente inquieto. Como você ainda está vivo? Ele e o Rei Imortal da Estrela Celestial haviam se unido claramente para eliminar o Supremo Rei Imortal Cortador do Destino, e ele até assumirá o caminho do Dao dele. Agora, com este retorno enganoso, o Senhor da Calamidade teve uma premonição ruim. Neste momento, um poder terrível irrompeu do corpo do Senhor da Calamidade, um poder pavoroso como um veneno potente, decompondo continuamente. Quase Imperador Imortal. Rei Imortal. Imortal verdadeiro. Não, o Senhor da Calamidade estava aterrorizado. Este era o poder do Deus Senhor. Conforme o Senhor da Calamidade era completamente devorado, o Supremo Rei Imortal Cortador do Destino retornou plenamente. Seu poder cultivado era surpreendentemente nada mais fraco que o do Senhor da Calamidade. Esta cena tanto chocou quanto deliciou os muitos reis imortais. Chocou-os que o Supremo Rei Imortal pudesse se esconder tão bem, conseguindo enganar o Senhor da Calamidade e até apreender parte de seu fruto do Dao. Deliciou-os que o Senhor da Calamidade estivesse morto e que agora tivessem um quase imperador imortal adicional. Inútil. O Rei Imortal da Estrela Celestial, vendo que o Senhor da Calamidade simplesmente se fora e que até parte de seu fruto do Dao fora manipulada e usada como degrau, não pôde deixar de amaldiçoar. Ele só precisava de tempo suficiente para se fundir completamente com aqueles itens. Ele certamente se tornaria um imperador imortal. Com o Senhor da Calamidade morto não era mais possível dar calmamente aquele passo final. O Rei Imortal da Estrela Celestial traçou as linhas de karma para discernir a causa e o efeito. Seu olhar sombrio e cheio de uma intenção assassina gélida enquanto olhava para um certo espaço. Este rei realmente não esperava que a variável final apareceria em você. Os céus escureceram. Capítulo 388. A expressão de Su Shen não era muito agradável. Neste momento, ele já havia retornado ao espaço de reversão do destino. Em outras palavras, ele morreu. Mesmo que tivesse jogado pelo seguro durante uma vida inteira, ele ainda morreu no final. O poder do Rei Imortal da Estrela Celestial excedia em muito a compreensão de Su Shen, enfrentando o cerco de numerosos reis imortais e até do Supremo Rei Imortal Cortador do Destino, um quase imperador imortal. O desfecho final, o crepúsculo dos reis. Muitos reis imortais pereceram naquela batalha. O sangue de Rei Imortal aniquilou o espaço e o tempo. O Rei Imortal da Estrela Celestial, sabendo que não havia esperança de fuga, estilhaçou diretamente o espaço e o tempo onde Su Shen estava, arrastando todos os imortais verdadeiros naquele plano para seus túmulos. Todo o espaço e tempo cessaram de existir. Su Shen não tinha certeza se Dong Junxing sobreviveu no final. Aquele inimigo escondera sua verdadeira força tão profundamente. Se Dong Junxing não tivesse tropeçado acidentalmente no jogo de xadrez, talvez o Rei Imortal da Estrela Celestial tivesse realmente avançado mais, transcendendo além do reino de Rei Imortal. Isso não teria sido um bom resultado para Su Shen. O segredo de seu renascimento contínuo fora totalmente compreendido pelo Rei Imortal da Estrela Celestial. Se ele tivesse sobrevivido àquela batalha, as consequências seriam inimagináveis. Este foi o inimigo mais astuto e poderoso que ele já encontrou. Su Shen permaneceu secretamente vigilante. Ele abriu o livro de reversão do destino. Em sua 19ª vida, você foi um gênio incomparável da família Zhao na província do Caminho do Sul Celestial. No entanto, teve má sorte e seu osso imortal foi arrancado, tornando o cultivo impossível. Felizmente, você já estava acostumado a tais coisas. Com sua extraordinária habilidade de compreensão, ainda conseguiu atingir o pico. Mas para sua surpresa, parecia que um imortal verdadeiro já havia começado a traçar um plano antes mesmo de você passar pelo despertar de suas memórias. Enfrentando o trovão repentino do fim do mundo, até você naquele momento não pôde deixar de suspirar. Minha vida acabou. Felizmente você não morreu. Não apenas não morreu, como também ganhou uma bênção disfarçada, entrando no lendário espaço do Deus Senhor e obtendo um traço da origem do espaço do Deus Senhor. Você escolheu embarcar no Dao de devorar todos os céus, permitindo que até um corpo mortal ascendesse aos céus. Em apenas 2 mundos pequenos, confiando na origem do Deus Senhor e em sua experiência, você subiu rapidamente. Aniquilou a família Zhao e aprendeu a verdade sobre o desaparecimento de sua aptidão. Ninguém poderia tirar o que lhe pertencia, e todos os que tentaram pagaram o preço. Você recuperou com sucesso um osso imortal. Subsequentemente, você experimentou inúmeros mundos pequenos e na batalha para cercar a 4ª calamidade, lutou sozinho contra os gênios de todos os céus.
cobrindo-os com poder demoníaco, e até matou um imortal verdadeiro reencarnado, estilhaçando a conspiração do rei imortal da estrela celestial. Você alcançou com sucesso a ascensão imortal. Após a ascensão imortal, para evitar cair nos esquemas de reis imortais novamente, você escolheu jogar pelo seguro. Enquanto não saísse, ninguém poderia conspirar contra você. Até perceber que sua discípula, Gong Ling, estava chegando ao fim de sua vida. Você suspirou impotente, saindo do espaço do Deus Senhor para conceder a ela a oportunidade final para a ascensão imortal. Em seu caminho de volta, imortais verdadeiros já o emboscavam para matá-lo. Você sabia que o rei imortal da estrela celestial estava tramando por trás, mas estava impotente. Você escolheu matar 3 imortais verdadeiros à força, mas não morreu. Sabia que isso não era bondade dele, mas que ele tinha esquemas mais profundos. Anos se passaram. Embora tenha jogado pelo seguro por incontáveis épocas, circunstâncias imprevistas surgiram. O plano do rei imortal da estrela celestial foi exposto, atraindo a chegada de reis imortais de todos os céus. O senhor da quarta calamidade também não morreu. Em vez disso, ele assumiu a identidade do supremo rei imortal cortador do destino e recuperou-se para o reino de quase imperador imortal. Diante desta batalha na qual apenas reis imortais poderiam participar, você era impotente e só podia ser um espectador. Justo quando o rei imortal da estrela celestial estava prestes a ter sucesso, você descobriu que o verdadeiro supremo rei imortal cortador do destino não morrera. Ele ainda tinha um traço de seu Ki escondido dentro do seu corpo. Você escolheu decisivamente cortar sua conexão com o espaço do Deus Senhor para permitir que ele revivesse. Tudo isso, desde que Don Junxing fez um acordo com ele, fez com que ambos caíssem em seus esquemas, tornando-se seu disfarce para uma fuga de cigarra trocando de casca. O objetivo do supremo rei imortal cortador do destino era surpreendentemente o fruto do Dao do Senhor da Calamidade. Você maravilhou-se em seu coração que nenhum rei imortal era fácil de lidar. Em todo lugar havia luta e esquemas, sem fuga, sem evitar. Até jogar pelo seguro nos confins da terra era inútil. Foi apenas que o rei imortal da estrela celestial era ainda mais poderoso do que você imaginava. Mesmo enfrentando o cerco de numerosos reis imortais e de um quase imperador imortal, ele ainda escolheu levá-lo consigo no desespero, estilhaçando o espaço e o tempo. Você morreu. Nesta vida, antes da ascensão imortal, você foi o lendário senhor demônio de todos os céus. Após a ascensão imortal, cultivou cautelosamente. Na batalha de todos os céus, embora não fosse a força principal no cerco, sua existência mudou completamente o desfecho, fazendo com que o rei imortal da estrela celestial falhasse. Você morreu, mas como uma parte indispensável da interrupção do caminho de avanço de um quase imperador imortal. Avaliação: 5 estrelas vermelhas. Recompensa: 5 milhões pontos de reversão do destino. 5 milhões de pontos de reversão do destino. Su Shen suspirou levemente. Nesta vida, ele ainda não causou muitos problemas. Sua maior notoriedade foi talvez apenas o fato de interromper o caminho do rei imortal da estrela celestial para se tornar um imperador imortal. O caminho de imortal verdadeiro para rei imortal era realmente muito longo, não algo que pudesse ser alcançado da noite para o dia. E aptidão: 0. Habilidade de compreensão: 0. Histórico familiar: 0. Estado mental: 800 mil. Su Shen acalmou-se. Agora seu acúmulo já era suficientemente profundo. Talvez eu possa tentar acumular pontos de reversão do destino. Su Shen não pretendia continuar apostando tudo. Apostar tudo não era econômico para ele agora. Aptidão: 10 mil. Habilidade de compreensão: 1 milhão. Histórico familiar: 10 mil. Su Shen gastou apenas 1,02 milhão de pontos de reversão do destino. Se pudesse mais uma vez forjar um caminho imortal, seria um ganho enorme. Se falhasse, a perda não seria significativa e poderia ser considerada como temperar seu estado mental. Su Shen abriu o livro de reversão do destino. Su Shen abriu os olhos. Ele começou a procurar as memórias em sua mente. Desta vez, ele ainda nasceu em um mundo pequeno. Um histórico familiar de 10 mil, uma linhagem decadente de um quase imperador do Dao. Uma aptidão de 10 mil, um gênio de corpo divino de uma linhagem decadente altamente valorizado. Uma habilidade de compreensão de 1 milhão, um gênio absoluto. Para surpresa de Su Shen, aquela terrível batalha de todos os céus já havia terminado. No mundo atual, ele não conseguia sequer sentir a aura de uma posição imortal. Algo deve ter acontecido após aquela grande batalha. Embora estivesse curioso, não se deteve nisso. O que aconteceu não tinha relação com ele agora. Assim que seu cultivo melhorasse, todos os mistérios seriam gradualmente revelados. Su Shen começou a procurar uma técnica adequada em sua mente para cultivar. Com seu conhecimento, recultivar qualquer técnica permitiria que ele atingisse o extremo de um imperador. As limitações do mundo não poderiam mais impedi-lo. Su Shen começou a transformar a fundação de cultivo dentro de seu corpo. Assim que Su Shen começou a cultivar, no reino etéreo, ele sentiu um terror imenso se aproximando. Antes mesmo que pudesse olhar para cima, ao abrir os olhos novamente, a cena diante dele era o espaço de reversão do destino. Capítulo 389. Ele morreu. Esta foi a primeira vez que Su Shen encontrou tal situação. Em suas reencarnações anteriores, não importava quão difícil fosse o início, sempre havia um vislumbre de esperança. Desta vez, não houve sequer um lampejo. Ele nem sequer entenderá o que havia acontecido. Su Shen acalmou-se rapidamente. Com tantas reencarnações, não era impossível que um evento inesperado ocorresse. Ele abriu o livro de reversão do destino. A descrição no livro era concisa. 20ª vida, você despertou suas memórias e planejou causar um grande impacto. Você morreu. Sua vida foi leve como uma pena. Avaliação: branco 0 estrela. Recompensa: 0 pontos de reversão do destino. 1.020.000 pontos de reversão do destino foram eliminados instantaneamente. Seria mentira se Su Shen dissesse que não sentiu o golpe.
Talvez tenha sido má sorte, pego no rastro de uma batalha entre cultivadores poderosos. Su Shen especulou sobre o motivo de sua morte rápida nesta vida, já que nem o livro de reversão registrou nada. Após um breve momento de angústia, ele decidiu iniciar a próxima vida. Tendo passado pela 20ª vida, Su Shen não estava com pressa no início. Aptidão, 10.000. Compreensão, 100.000. Histórico familiar, 10.000. Su Shen investiu 120.000 pontos de reversão do destino. O milhão de pontos que perderá não seria difícil de recuperar com sua habilidade. Com esse pensamento, ele virou para a próxima página do livro. Montanhas belas e águas límpidas, uma terra abençoada e uma gruta celestial. O histórico familiar de Su Shen nesta vida não era muito diferente da anterior. Sua compreensão inicial estava um pouco mais fraca. As inúmeras técnicas de cultivo e habilidades divinas em sua mente, que ele claramente dominava, tornaram-se obscuras e profundas. Mesmo que pudesse compreendê-las totalmente, levaria um tempo considerável. Esse sentimento deixou Su Shen um pouco desacostumado. No entanto, com seu estado de espírito atual, essa sensação foi rapidamente afastada. Eu não morri. A última vida foi provavelmente apenas um acidente. Su Shen relaxou. Justo quando estava prestes a retornar e continuar a cultivar, tudo escureceu. Dentro do espaço de reversão do destino, Su Shen olhou para o ambiente familiar. Apenas um pensamento estava em sua mente, de novo. Talvez nada disso seja coincidência. Sendo diretamente obliterado 2 vezes seguidas, Su Shen tinha certeza de que por trás de tudo isso, definitivamente não era acidental. Alguém o estava avisando. O livro de reversão do destino podia cortar o karma da vida anterior. Mesmo assim, ele ainda morreu. O problema estaria na técnica de cultivo? Su Shen ponderou. Ele precisava verificar sua hipótese gradualmente. Aptidão, 1.000. Compreensão, 1.000. Histórico familiar, 1.000. Su Shen virou novamente para a próxima página do livro. 22ª vida. Nesta vida, após despertar suas memórias, ele não se apressou em praticar as técnicas em sua mente. Tentou cultivar a técnica da família em que estava. Com sua experiência, mesmo cultivando a técnica mais inferior, suas conquistas não seriam baixas. No entanto, assim que começou a tentativa de cultivo, perdeu a consciência novamente. Quando abriu os olhos, ainda estava no espaço de reversão. Alguém está cortando meu dao de cultivo. Quem exatamente é? Será que o rei imortal da estrela celestial não morreu naquela batalha? Su Shen percebeu que algo estava errado. Mesmo que o livro tivesse cortado seu karma com a vida passada, ele ainda era alvo de uma potência que desafiava os céus com meios poderosos, cortando seu dao. Contanto que ele ousasse cultivar, morreria subitamente. Isso definitivamente não era bom. Ele precisava encontrar uma maneira de quebrar o impasse rapidamente. Su Shen abriu o livro de reversão. Aptidão, 500.000. Compreensão, 500.000. Histórico familiar, 2 milhões. Su Shen gastou decisivamente 3 milhões de pontos de reversão. Ele nunca investira tanto em seu histórico familiar. Em seu estado atual de reencarnação sem cultivo, era impossível lutar contra um rei imortal ou uma existência suprema acima disso. Para quebrar o impasse, ele só podia confiar em forças externas. 23ª vida. Su Shen abriu os olhos. Ele até suspeitou que houvesse um erro. Diante dele não estava um mundo desconhecido, mas sim um espaço nebuloso. Su Shen não estranhava tal lugar. Era precisamente o espaço de reversão do destino. O que aconteceu com sua reencarnação de 3 milhões de pontos? Ele abriu o livro de reversão. 23ª vida, você reencarnou e ainda estava na infância. Você morreu. Não deixou rastros entre o céu e a terra. Avaliação, branco 0 estrela. Recompensa, 0 pontos de reversão do destino. 4 milhões de pontos de reversão seguidos sem nenhum ganho. Mesmo Su Shen, calmo como era, não pôde evitar que seu humor afundasse naquele momento. Nesta vida, ele foi localizado e obliterado antes mesmo de começar a cultivar. Em outras palavras, a pessoa nos bastidores não se limitava mais a encontrá-lo apenas quando ele iniciava o cultivo. Pontos de reversão do destino, 965.000. Seus pontos já eram menos de 1 milhão. Parecia muito, mas Su Shen sentia uma crise sem precedentes. O grande Dao tem 50, a vontade do céu tem 49, e um escapa ao homem. Ainda deve haver um vislumbre de esperança. Su Shen não desanimou. Aptidão, 1. Compreensão, 1. Histórico familiar, 1. Ele continuou a girar o livro. Nesta vida, Su Shen abriu os olhos. Reencarnou como um coelho selvagem de pelagem branca como a neve. Ele morreu. Su Shen não desistiu e continuou para a próxima vida. Reencarnou em uma família de agricultores comuns. Ele morreu. Continuou sem expressão para a próxima vida. Um escravo humilde. Ele morreu. Uma vida após a outra se passava. Su Shen tornou-se gradualmente entorpecido. O resultado de cada vida era o mesmo. Mesmo o melhor desfecho era viver por apenas 1 hora. No fim, ele ainda morria subitamente. Mesmo com seu estado de espírito atual, não pôde evitar uma sensação de desespero. Pontos de reversão do destino, 2.313. Sim, seus pontos estavam quase no fundo do poço. Su Shen não sabia o que aconteceria quando chegassem a 0, mas sabia que não seria algo bom. Estado de espírito, 10.000. Seu estado de espírito despencara de 800.000. O desespero de vida após vida o fez entender profundamente por que tantos verdadeiros imortais caíam na depravação. Olhando para seu estado de espírito, Su Shen teve uma expressão autodepreciativa. Talvez não demorasse muito para que ele desaparecesse completamente. Uma vez que desaparecesse, talvez o objetivo da pessoa por trás de tudo fosse alcançado. A essa altura, ele entendeu que a pessoa nos bastidores não queria impedir seu Dao, mas sim esperar até que seus pontos de reversão chegassem a 0 e ele perdesse o contato com o livro, para então substituí-lo e ocupar o livro de reversão do destino. Era risível que ele nem soubesse quem o estava conspirando. Este era um beco sem saída quase insolúvel, não lhe dando chance alguma. Su Shen continuou a investir os pontos. Aptidão, 1. Compreensão, 1. Histórico familiar, 1. Ele abriu o livro de reversão. Havia uma variável no meio do desconhecido. Tal variável realmente apareceria? Su Shen não sabia, mas sempre haveria um vislumbre de esperança. Capítulo 390. O vento frio uivava e a neve pesada cobria o chão.
Um velho em roupas esfarrapadas jazia na neve, seu corpo coberto pela brancura densa. Su-Shen sentiu que não tinha força alguma naquele momento. Estava com muita fome e não sabia há quanto tempo não comia. Só se lembrava de que por todo o caminho, ou comer a terra ou roer a casca de árvore, e no fim, não restara mais casca para roer. Seus dedos das mãos e dos pés estavam entorpecidos, e o frio cortante fizera seu corpo perder toda a sensação. O vento gelado cortava seu corpo como facas afiadas. No silêncio mortal, apenas seus suspiros intermitentes e o batimento cardíaco fraco indicavam que ainda estava vivo. Vivo sim. Mas por quanto tempo mais? Naquele momento ele morreria congelado ou morreria subitamente. O desfecho final era a morte, apenas por métodos diferentes. Su-Shen sentiu que provavelmente morreria congelado. Agora, longe de cultivar, não conseguia sequer mover um músculo. Vovô Wei, ainda tem alguém vivo aqui. Su-Shen sentiu alguém se aproximando. Alguém jovem com uma voz clara e melodiosa, cheia de inocência e alegria, completamente inafetada pela neve pesada. Infelizmente, ele não conseguia nem abrir os olhos agora. Que patético, pensou Su-Shen consigo mesmo. Jovem senhorita, ele está de fato vivo, mas está prestes a morrer. Uma voz profunda e poderosa chegou aos seus ouvidos. Tratava-se de um praticante com um cultivo considerável. Naquele momento, Su-Shen estava ocupado demais até para discernir o reino de cultivo daquele chamado Vovô Wei. Sua força vital estava desaparecendo gradualmente. Ele está prestes a morrer, Vovô Wei, então salve-o rápido. Wei Qion olhou para sua jovem senhorita com olhos carinhosos e impotentes. Sua jovem senhorita era boa em todos os aspectos, exceto por ser gentil demais. Jovem senhorita, para salvar a vida dele, é necessário pelo menos um remédio espiritual de terceiro grau ou superior. Mas não trouxemos nenhum remédio espiritual ou pílula medicinal de terceiro grau ou superior neste passeio. Pílulas e remédios de terceiro grau. Como poderiam carregar itens tão valiosos consigo? Mesmo que tivessem, quem estaria disposto a usar um remédio espiritual de terceiro grau para salvar um velho maltrapilho prestes a congelar? Vovô Wei, mas ele é tão digno de pena. Isto foi o que o papai me deu, pode salvá-lo. A voz da menina carregava um tom de piedade e relutância enquanto ela tateava algo. Jovem senhorita, esta é uma pílula medicinal de quarto grau que o mestre da seita gastou muito dinheiro para conseguir para você. É para nutrir seus meridianos. Ele não vale o preço tão alto que a senhorita pagaria, jovem senhorita. Wei Qion estendeu a mão para detê-la. Ele sabia quanto o mestre da seita gastara para adquirir aquela pílula. Vovô Wei, se fosse eu deitada aqui, o vovô usaria esta pílula para me salvar? Wei Qion ficou sem palavras. Claro, então está certo, o vovô me salvaria, e eu salvarei ele. Mamãe sempre diz que salvar uma vida é melhor do que construir uma pagoda de 7 andares. Wei Qion murmurou em seu coração. Como isso pode ser a mesma coisa? Mas não disse em voz alta. Jovem senhorita, o mestre da seita vai culpar você se descobrir. Su-Shen sentiu algo redondo ser engolido por sua garganta, e em um instante, o frio em seu corpo dissipou-se. Eu sei que o papai me ama muito, ele definitivamente não vai me culpar. A resposta da menina foi inocente e alegre. Isso deixou a expressão de Wei Qion complexa. Ele abriu os olhos. Su-Shen abriu os olhos, em transe, viu uma menina que parecia um bolinho de seda vermelha envolto com firmeza. Seu manto vermelho bordado com flores de ameixeira em fios de ouro, brilhando como uma chama viva no tempo nevado. No momento seguinte, ele perdeu a consciência. Vovô Wei, o que aconteceu com ele? A menina estava extremamente preocupada. Wei Qion olhou para Su-Shen e disse, a jovem senhorita deu a ele uma pílula medicinal de quarto grau. O corpo dele é fraco demais e ele subitamente não aguentou a força e desmaiou. Agora, neste tempo gélido, mesmo com a nutrição de uma pílula de quarto grau, isso apenas preserva a vida dele. Se ele continuar aqui, ainda morrerá no fim. Se a jovem senhorita quer salvá-lo, só pode levá-lo de volta à seita para recuperar-se lentamente e esperar a pílula dissolver-se em seu corpo. Talvez assim ele sobreviva. A menina sorriu radiantemente. Vovô Wei é o melhor. Wei Qion balançou a cabeça com olhos carinhosos. No entanto, quando olhou para Su-Shen, aquele olhar tornou-se de angústia. Aquilo era uma pílula medicinal de quarto grau. Su-Shen acordou. Ele descobriu que o destino parecia ter pregado uma peça enorme nele. Ele na verdade não morrera e não retornará ao espaço de reversão do destino. Ele realmente quebrou a maldição e viveu novamente. Como se sentisse o despertar de Su-Shen, um jovem entrou rapidamente. Você tem muita sorte, por acaso encontrou a irmã Júnior Huan. A irmã Júnior Huan até usou uma pílula medicinal de quarto grau para salvar você. Havia um toque de inveja imperceptível nos olhos do jovem, mas quando viu o rosto inexpressivo do velho resgatado, perdeu o interesse. Talvez o velho nem soubesse o que uma pílula de quarto grau representava, e falar com tal mortal era como tocar lira para uma vaca. Ele não sabia que Su-Shen ponderava em seu coração que a menina que o salvou devia ser a irmã Júnior Huan, como o jovem a chamara. Parecia que esta seita não era muito poderosa. Su-Shen levantou-se curvado e disse, por favor, jovem, agradeça a senhorita Huan em nome deste velho. Este velho a recompensará duplamente no futuro. O jovem riu alto com suas palavras. Velho, a irmã Júnior Huan sempre teve um coração compassivo. Você teve sorte de encontrá-la. Quanto à recompensa, o jovem foi desdenhoso. Ele não achava que um velho comum pudesse retribuir nada. No entanto, a natureza grata do velho suavizou um pouco sua expressão, e seu olhar para Su-Shen tornou-se mais agradável. Velho, a irmã Júnior Huan desperdiçou uma pílula de quarto grau para salvar você. Se você morrer depois de descer a montanha, a pílula dela será desperdiçada. Por causa disso, o mestre da seita até ficou furioso e ordenou que ela entrasse em reclusão para cultivo, proibindo-a de descer a montanha. Sua vida é muito preciosa agora. O jovem riu e continuou. Há alguns trabalhos aqui. Você pode viver seus dias pacificamente nesta montanha, o que não desperdiçará a pílula da irmã Júnior Huan. Su-Shen murmurou internamente. Ele também é alguém com exterior duro, mas coração mole. Esta seita parecia gentil demais.
Fosse a menina Huan, o velho Wei, ou mesmo o jovem à sua frente, eram todos pessoas gentis. Embora o tom do jovem mostrasse insatisfação e agressividade, ele nunca pensou em dificultar as coisas para Su Shen e até cuidou dele durante sua inconsciência. Quanto ao trabalho, varrer, ser um monge varredor desconhecido, cuidar de plantas espirituais, ser um mestre de alquimia que se desenvolve secretamente, Su Shen passou rapidamente por cada uma delas. Neste momento, ele não ousava cultivar de forma alguma. Finalmente, o olhar de Su Shen caiu sobre uma profissão. Registrador. Como o nome sugere, era para registrar as histórias de vida dos anciãos ou discípulos da seita após suas mortes. Registradores eram sem nome, mas os nomes que registravam eram todos conhecidos, fossem bons ou ruins, reverenciados ou desprezados. Todos para serem julgados pelas gerações futuras. Eles eram apenas responsáveis por registrar. Olhando para o trabalho que Su Shen escolheu, o jovem ficou um pouco surpreso. Velho, este trabalho exige conhecer muitos caracteres. Su Shen disse calmamente. Este velho era um professor em sua terra natal. O jovem examinou Su Shen e um toque de respeito surgiu em seus olhos. Então, ele era um homem de cultura. Capítulo 391. Num piscar de olhos, vários meses se passaram. Su Shen também compreendeu que estava atualmente em uma pequena seita chamada Seita da Origem Celestial. O mestre da seita era um artista marcial do quinto reino, o reino da alma espiritual. Embora a seita fosse pequena, era completa em todos os aspectos. De acordo com todos os discípulos, a seita da Origem Celestial era originalmente uma seita ainda menor, tão degradada que possuía apenas uma montanha. No entanto, com o surgimento do mestre da seita desta geração, a pequena montanha original cresceu e se tornou uma das poucas forças poderosas na área circundante. A reputação da seita da Origem Celestial começou a ressoar a partir dali, tornando-se uma grande força respeitada por todos. O tom daqueles discípulos era de pura admiração pelo mestre da seita. Este era de fato uma figura lendária, comentou Su Shen em seu coração. Embora não fosse tão famoso quanto aqueles prodígios renomados em todos os céus, aos olhos de todos na seita da Origem Celestial, seu mestre da seita era a própria lenda, considerado um ídolo. Nestes últimos meses, Su Shen levou uma vida muito tranquila. Ele raramente desfrutava de tal lazer. A seita era muito grande e havia mais de 1000 discípulos. Seu trabalho era registrar as histórias de vida daqueles discípulos e anciãos falecidos. Discípulos e anciãos não poderiam morrer todos os dias, poderiam? Então Su Shen não tinha trabalho diariamente. Pelo menos desde que entrou na seita da Origem Celestial, da neve fria do inverno ao renascimento de todas as coisas, e agora até o verão repleto de cigarras. Ele não tivera um trabalho verdadeiramente significativo. Justo quando pensava nisso, Su Shen notou um movimento do lado de fora da porta. Alguém estava vindo. Su Shen levantou-se de sua cadeira de balanço e observou uma figura entrar lentamente, com o rosto cheio de tristeza. Os falecidos não podem ser buscados. As histórias de vida, naturalmente, devem ser relatadas pelos vivos. Su Shen viu que a tristeza do visitante não era fingida. Ele sabia que o falecido era provavelmente a pessoa mais próxima ao visitante. Os fatos provaram que o palpite de Su Shen não estava errado. O nome do visitante era Yue Yamping. A falecida era sua companheira de Dao, chamada Hua Kaiji. Yue Yamping e Hua Kaiji eram ambos artistas marciais comuns da seita da Origem Celestial, sem uma aptidão excessivamente marcante. Eles não podiam se comparar aos talentosos discípulos da seita interna. Mesmo que ambos tivessem mais de 30 anos, ainda eram apenas discípulos comuns da seita externa. A aptidão de Yue Yamping era melhor que a de Hua Kaiji. Algum tempo atrás, ele alcançou um avanço para o reino do padrão espiritual, o que foi motivo de celebração. Um discípulo da seita externa que alcançasse o reino do padrão espiritual poderia até se tornar um pequeno diácono. Mas o cultivo de Hua Kaiji estava travado no auge da convergência espiritual. Su Shen pegou seu pincel e registrou a história de vida de Hua Kaiji. Como uma jovem e ignorante garota, ela se juntou à seita da Origem Celestial, tornando-se então companheira de Dao do discípulo da seita externa Yue Yamping, nunca saindo de seu lado. Finalmente ele escreveu, morreu após falhar em alcançar o avanço para o reino do padrão espiritual. A vida de uma discípula comum condensada em poucas palavras. Obrigado. Yue Yamping falou com gratidão. Su Shen observou o homem com as têmporas levemente grisalhas partir e suspirou suavemente. O caminho do Dao marcial sempre foi assim. Sem aptidão suficiente, falhar em alcançar um avanço em um reino e morrer é a ocorrência mais comum. No entanto, quando acontece com a pessoa mais próxima, é uma questão diferente. Após a partida de Yue Yamping, ninguém procurou Su Shen por um longo tempo. A seita da Origem Celestial era, afinal, uma grande seita na região. Poucos discípulos morriam pelas mãos de outros devido a disputas. Su Shen estava feliz em seu lazer. O tempo passou pelo auge do verão, outono e inverno. Num piscar de olhos, era novamente a estação do renascimento de todas as coisas. Su Shen viu um jovem familiar. É você? Este era o jovem que cuidara cuidadosamente de Su Shen naquela época e também aquele que recomendara a posição de registrador para ele. No entanto, o jovem à sua frente perderá um pouco de seu vigor juvenil e tornará-se um pouco mais comedido. Claramente, o que acontecerá o fizera crescer. Velho Wumin, quero que me ajude a registrar alguém. Su Shen assentiu. Velho Wumin, isso era porque ele não tinha nome, ou talvez não quisesse se lembrar de seu nome original. Agora ele era apenas um registrador, registrando outros, mas incapaz de registrar a si mesmo. Ter um nome ou não já não era importante. Quem você quer registrar? O jovem disse, meu mestre. O nome do jovem era Lili. Ele era um discípulo sob o comando do ancião Wang da seita interna. O ancião Wang era como um mestre e um pai para Lili. Infelizmente, seus 300 anos de vida chegaram ao fim, e ele permaneceu no reino do mar espiritual. O reino do mar espiritual concede uma vida de 300 anos. Quando a vida termina, o pó volta ao pó e as cinzas às cinzas. Su Shen pegou lentamente seu pincel e registrou a vida de um ancião da seita. Wang Yeshun juntou-se à seita da Origem Celestial em sua juventude com grandes ambições. Tornou-se amigo de Huan Jintian e juntos resolveram reconstruir a seita da Origem Celestial, derrotando muitos gênios e ocupando
ocupando o 35º lugar entre os prodígios da dinastia da Admiração do Brilho. Mais tarde, recusou o recrutamento da família real da dinastia da Admiração do Brilho, escolhendo permanecer na pobre seita da origem celestial para erguer a seita, com seus ensinamentos espalhando-se por toda parte. Viveu por 300 anos e morreu pacificamente durante o sono. A história de vida de Wang Yeshun foi muito mais extensa do que a de Hua Kaidi, mas no final foi condensada em uma única e breve página de palavras. Li Li disse, obrigado. Su Shen respondeu, este é o meu dever, afinal. Li Li observou Su Shen organizar as tiras de bambu e colocá-las em um lugar alto. Este trabalho realmente combina com você. Li Li partiu. Su Shen sorriu levemente. Talvez. Su Shen ouviu um sino triste tocar do lado de fora da porta. A morte de um ancião respeitado era uma grande perda para toda a seita. Todos na seita da origem celestial estavam imersos em tristeza. Até mesmo antigos rivais com a morte de Wang Yeshun deixaram de lado suas queixas passadas. Su Shen não se sentiu triste. Vida e morte e separação eram meramente triviais. No entanto, isso fez Su Shen recordar que nesta vida, ele já tinha mais de 60 anos. Embora por acaso tivesse consumido uma pílula medicinal de 4º grau, viver até os 80 ou 90 não era um problema. Mas ele ainda morreria como os anciãos da seita da origem celestial. 20 ou 30 anos são apenas um estalar de dedos. Esta era sua única variável. Talvez esta vida não possa terminar tão calmamente. Su Shen ponderou em seu coração. Conforme a comoção em torno da morte do ancião Wang Yeshun diminuía gradualmente, as pessoas da seita da origem celestial se recuperavam de sua tristeza. Tudo ainda tinha que continuar. Os vivos não poderiam permanecer imersos em tristeza para sempre. Su Shen tornou-se ocioso novamente. Ele pensara em cultivar os discípulos da seita da origem celestial, mas acabou desistindo. Ele não tinha certeza se fazer isso atrairia a pessoa nos bastidores. Ele não poderia se expor, não poderia esperar por uma segunda variável. Ao longo dos 5 meses seguintes, outro discípulo bateu à sua porta. Ele estava registrando um bom amigo seu. Zohua, um discípulo da seita externa, saiu em busca de uma oportunidade e morreu nas presas de uma bestas espirituais. Su Shen ergueu os olhos ligeiramente. Pelo menos ainda havia um amigo disposto a se lembrar dele e disposto a deixar a seita se lembrar dele. Enquanto o jovem agradecia, Su Shen sorriu e colocou a história de Zohua junto com a de Hua Kaidi. Desta vez, em menos de um mês, outra pessoa veio, o que fez Su Shen resmungar internamente. Seita da origem celestial. A frequência de discípulos morrendo parece ter aumentado recentemente. Normalmente um morria a cada 6 meses, mas agora um se for em menos de um mês. Sou amigo de Yu Yamping enviado por ele. O rosto do visitante não mostrava tristeza. Ele parecia ter vindo apenas para entregar uma mensagem sobre uma tarefa que precisava completar. Capítulo 392. Yu Yamping me deu alguns recursos e pediu que eu viesse aqui depois que ele morresse para entregar uma mensagem. O jovem pareceu sentir a surpresa de Su Shen e explicou tudo abertamente. Eu não esperava que ele aceitasse uma missão tão perigosa. Se eu soubesse na época, talvez o tivesse impedido e ele não teria morrido em vão. O tom do jovem era um pouco lamentoso, mas seu rosto não mostrava vestígios disso. Su Shen pensou consigo mesmo. Se o jovem soubesse que Yu Yamping iria completar uma missão que certamente o levaria à morte, ele não apenas não o impediria, como provavelmente desejaria que Yu Yamping morresse logo para poder monopolizar os recursos que ele deixou. Felizmente, este jovem era um tanto confiável. Ele ainda veio aqui após a morte de Yu Yamping. Yu Yamping disse que não tinha nada digno de registro em sua vida. A única coisa digna de celebração foi conhecer a irmã Júnior Hua Kaidi. Após sua morte, basta registrar que ele foi um discípulo da seita da origem celestial, sem gastar muita tinta. O restante basta colocá-lo junto com a irmã Júnior Hua. O jovem entregou uma pedra espiritual evidentemente, a riqueza que Yu Yamping deixou para ele após a morte era considerável. Caso contrário, ele não seria tão generoso a ponto de dar diretamente a Su Shen uma pedra espiritual de baixo grau inteira. Su Shen não recusou. Após aceitar a pedra espiritual, ele perguntou, como Yu Yamping morreu? O jovem disse, ele insistiu em aceitar a missão de caçar o taoísta de pele de sangue. Aquele taoísta de pele de sangue já era um especialista do reino do padrão espiritual há muito tempo, com métodos extremamente cruéis. Ele gostava de esfolar jovens garotas e em pouco tempo, centenas de jovens no território da seita morreram em suas mãos. Dizem que ele é um demônio procurado que escapou do mundo exterior, e nem mesmo os anciãos comuns do mar espiritual puderam fazer nada contra ele. Quando Yu Yamping foi encontrado, sua morte foi trágica. No entanto, havia um sorriso em seu rosto, o que foi surpreendente. Ouvindo a descrição do jovem, Su Shen soube porque Yu Yamping tinha um sorriso no rosto antes de morrer. Yu Yamping, em sua juventude, juntou-se à seita da origem celestial e mais tarde conheceu a discípula da seita externa Hua Kaidi, tornando-se companheiros de Dao. Mais tarde, ele falhou em matar o demônio taoísta de pele de sangue e morreu pelas mãos dele. Su Shen colocou Yu Yamping e Hua Kaidi juntos. Talvez pequenas figuras como eles, colocadas ali, não fossem visitadas por ninguém. Os discípulos que vêm ler os feitos da seita comemoram principalmente aqueles discípulos geniais e anciãos da seita. Su Shen olhou para as muitas tiras de bambu empoeiradas, suspirando suavemente em seu coração. As tiras de bambu acima estavam impecáveis, algumas até quentes como belas jade. Após explicar a missão de Yu Yamping, o jovem partiu sem olhar para trás. Em pouco tempo, o nome Yu Yamping desapareceria gradualmente dentro da seita da origem celestial, até sumir de vez. Su Shen balançou a cabeça. A maioria das pessoas comuns é assim. Elas não conseguem realizar grandes feitos, nem podem se tornar famosas pelo mundo inteiro. Apenas um número muito, muito pequeno de pessoas se lembra delas. Mas uma vez que aquelas poucas pessoas que se lembram delas se vão, ou melhor, as esquecem, elas nunca mais aparecem, parecendo não deixar rastro neste mundo. Nascem sem deixar rastro, morrem sem deixar rastro. Ou deixam um nome para a eternidade, ou uma infâmia por 10.000 anos. É melhor do que não deixar rastro algum. Su Shen murmurou para si mesmo.
Ele pensou no livro de reversão do destino. Se ele morresse completamente, não haveria rastro dele neste mundo. Ele já foi medíocre e já foi infame por 10.000 anos. Ele também dominou uma era, seu nome renomado por eras. Agora ele retornou ao comum. Em menos de um mês, Su Shen ouviu a notícia da morte do taoísta de pele de sangue. O taoísta de pele de sangue matando um discípulo da seita da origem celestial, mesmo o discípulo mais comum, era uma provocação à seita. Sem mencionar que Yu Yanping foi torturado até a morte por meios extremamente trágicos, o que enfureceu a seita da origem celestial. Se o taoísta de pele de sangue não fosse morto, a reputação arduamente conquistada da seita da origem celestial despencaria. Sabendo de tudo isso, Su Shen sorriu. Então é isso. Yu Yanping, este é o resultado que você queria? Até pequenas figuras têm suas próprias aspirações. Su Shen percebeu. Yu Yanping não morreu em vão. Ele sabia que não era páreo para o taoísta de pele de sangue e também sabia que se o demônio não cometesse um erro fundamental, nem mesmo a seita da origem celestial pagaria facilmente um grande preço para matá-lo. Ele nutria um desejo de morte, disposto a ir para o seu fim, usando a si mesmo como isca para atrair os anciãos da seita. Su Shen sentiu um pouco de pesar por ter subestimado essas pessoas comuns como Yu Yanping. Agora ele já não podia revisar a história de vida dele. Revisar os registros de vida dos falecidos é um grande tabu. Pensando em tudo isso, Su Shen bateu palmas e riu calorosamente. Maravilhoso. Desta vez, ele desenvolveu um forte interesse na profissão de registrador. O caminho que ele trilhara no passado fora rápido demais, e ele nunca entenderá verdadeiramente os seres sencientes. Talvez agora ele devesse se acalmar. Mesmo que esta fosse sua jornada final, ele queria ver a paisagem mais bonita dentro da seita da origem celestial. Era outro outono e inverno. Fazia muito tempo que ninguém procurava Su Shen. Felizmente, ele há muito se acostumara aos anos monótonos e não achava entediante. No entanto, Su Shen notou que a seita da origem celestial estivera bastante ocupada recentemente. Após perguntar, Su Shen soube que era a hora do evento de classificação de seitas da dinastia da admiração do brilho, que ocorria a cada 10 anos. Este era um grande evento para a seita da origem celestial. A classificação representava o renome da seita. O renome da seita representava se ela poderia recrutar mais discípulos geniais. Mais discípulos geniais representavam o futuro e as perspectivas da seita. Em suma, era de grande importância. A seita da origem celestial, de cima a baixo, primeiro tinha que determinar os participantes para a competição. Eu concedo, eu concedo. Su Shen observou um jovem de cabelos escuros com o cabelo preso no alto, sorrindo para outro jovem que segurava uma montante. O irmão Sênior Sun é poderoso. O irmão Sênior Sun venceu. Desta vez, entre os 10 grandes gênios da dinastia da admiração do brilho, o irmão Sênior Sun certamente terá um lugar. Ha 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 ha. O irmão sênior de sobrenome Sun era de fato o jovem sorridente de cabelos escuros, cheio de vigor naquele momento, aceitando o elogio de todos sem modéstia. Eu, Sun Ao, certamente não decepcionarei as expectativas do mestre da seita, dos anciãos e de todos os meus irmãos e irmãs por mim. Desta vez, entre os 10 grandes gênios da dinastia da admiração do brilho, o nome da minha seita da origem celestial certamente estará presente. O ancião no palco olhou para o confiante Sun Ao e o repreendeu brincando. Seu moleque, a luta nem começou e você já está tão arrogante. O jovem segurando a montante, que foi derrotado por Sun Ao, também gritou. Sun Ao, lembre-se do que disse. Você deve se tornar um dos 10 grandes gênios da dinastia da admiração do brilho. Sun Ao riu calorosamente. Isso é certo. O jovem chamado Sun Ao não era fraco. Aos 20 anos, já havia quebrado para o auge do reino do padrão espiritual. Com grandes ambições, não seria difícil para ele alcançar uma boa classificação na grande competição da dinastia. Su Shen observou esta cena e também sorriu junto com todos os outros. Capítulo 393. Mais alguns meses se passaram. A seita da origem celestial recebeu boas notícias. Sun tornou-se com sucesso um dos 10 grandes gênios da dinastia da admiração do brilho. Ele ficou inclusive em terceiro lugar no ranking. Por um tempo, a seita da origem celestial foi preenchida por alegria. Seguindo o mestre da seita, a seita finalmente tinha um sucessor à altura. Tudo isso era relacionado a Su Shen, mas não de forma significativa. Su Shen roía o frango assado em sua mão. Para ele, a única relevância de um dia tão festivo era uma refeição extra. Su Shen olhou para fora da porta, onde uma jovem figura entrou. Ele vestia uma túnica azul bordada com uma requintada pintura de paisagem. Era um discípulo da seita interna da seita da origem celestial. Ele não era velho, mas já estava no auge do reino da convergência de espírito, e não demoraria muito para que pudesse alcançar o avanço para o reino do padrão espiritual. Vovô Wumin, meu irmão, ele morreu. O recém-chegado era um belo jovem chamado Eng Xuan. Quando falou de seu irmão, suas emoções se descontrolaram e lágrimas escorreram por seu rosto. O irmão dele se chamava Enkiui. Ambos os irmãos tinham aptidões excepcionais e se juntaram à seita da origem celestial, tornando-se discípulos da seita interna. No entanto, a aptidão de Enkiui era ainda mais extraordinária, e ele foi aceito como um discípulo direto por um ancião. Enkiui naturalmente participou da competição de artes marciais da geração jovem da dinastia da admiração do brilho, que ocorre uma vez por década. Mas, infelizmente, Enkiui nunca retornou. Talvez tenha encontrado uma bestas espirituais poderosa, ou talvez tenha sido emboscado e roubado por outras seitas dentro de um reino secreto. Ninguém sabia exatamente o que aconteceu. Em suma, ele não voltou. A seita da origem celestial produziu um gênio classificado em terceiro lugar no ranking de orgulho dos céus da dinastia da admiração do brilho, e toda a seita estava imersa em alegria. A morte de Enkiui não pôde ofuscar essa alegria e honra compartilhadas. Seu nome foi gradualmente esquecido por eles. Apenas seu irmão mais novo, Eng Xuan, não sentia alegria, imerso em seu luto. Por trás da glória da seita, Eng Xuan perdeu seu parente mais próximo, seu irmão conectado pelo sangue. Para a seita, Enkiui era talvez apenas um dos poucos custos pagos pelo brilho da instituição. Comparado aos benefícios e à glória obtidos, esse pequeno custo era completamente insignificante. Enkiui, um discípulo direto da seita da origem celestial com talento excepcional, participou da batalha de gênios da dinastia da admiração do brilho para trazer honra à seita e lamentavelmente morreu em combate.
Su Shen olhou para o jovem angustiado à sua frente e arquivou o pergaminho de registro de Eng Yui. O jovem Eng Xuan não partiu imediatamente. Ele ainda estava imerso em tristeza naquele momento. Foi apenas ao anoitecer que o rapaz finalmente partiu. Pouco depois da saída do jovem, Su Shen parou de organizar os pergaminhos em sua mão. Outra pessoa havia chegado silenciosamente. Isso fez Su Shen murmurar para si mesmo. 2 pessoas em um dia, isso é raro. No entanto, Su Shen continuou agindo como se nada tivesse acontecido, até que o recém-chegado falou, e só então Su Shen virou a cabeça. Você é o registrador aqui? Quero que me ajude a registrar alguém. Su Shen virou-se. O recém-chegado era um jovem familiar. Não era outro senão o gênio da seita da origem celestial, San Ao, que ele vislumbrara antes. Su Shen disse calmamente, quem você deseja registrar? O jovem respondeu, Eng Yui, um discípulo direto. Su Shen ouviu isso e disse, o irmão dele esteve aqui, acabou de sair. O jovem entendeu, alguém chegará antes dele. Onde está o pergaminho de registro dele? Su Shen pegou um pergaminho novinho em folha atrás de si e o entregou ao jovem. O rapaz pegou o pergaminho, olhou para ele e suspirou suavemente. Irmão Eng, eu me tornei com sucesso um dos 10 grandes gênios da dinastia da admiração do brilho, trazendo honra à seita. Esta alegria está incompleta sem você. É verdadeiramente uma pena. Ele sentia arrependimento em seu coração. Um total de 5 pessoas da seita da origem celestial foram à dinastia da admiração do brilho para participar da Batalha de Orgulho dos Céus. 4 das 5 retornaram, alcançando excelentes classificações, fazendo jus às expectativas da seita. Apenas Eng Yui não voltou. O jovem devolveu o pergaminho a Su Shen e partiu. Os falecidos não podem ser buscados. A convicção do irmão Eng, eu a levarei adiante e alcançarei picos mais altos. Havia arrogância e confiança no semblante do jovem. Sendo jovem, ele estava naturalmente cheio de confiança, alheio à vastidão dos céus e às profundezas da terra. Somente assim o caminho das artes marciais poderia ser imparável. Su Shen observou as costas do jovem se afastando. Esta seita é um tanto interessante. Após a Batalha de Orgulho dos Céus, a seita da origem celestial entrou no grupo das 10 maiores seitas da dinastia da admiração do brilho, embora estivesse em 10º lugar. Para a seita foi também um grande salto. Estar entre as 10 maiores seitas era um marco. Afinal, quando alguém se junta a uma das 10 maiores seitas e anuncia seu nome lá fora, os outros imediatamente mostram um olhar de reconhecimento. Sempre que isso acontecia, a vaidade interior era satisfeita. Os pais em sua cidade natal também subiam de status, respeitados por amigos e parentes, e ninguém ousaria intimidá-los. Portanto, a seita da origem celestial planejou se expandir. A expansão era algo positivo para a seita. Permitiria mais gênios, mais cargos e a ocupação de mais recursos. Fosse para os anciãos ou discípulos, era algo bom. Mas para Su Shen não era. Expansão da seita significava aumento nos números, e um aumento nos números frequentemente significava mais competição. Quando há competição nas artes marciais, há mais acidentes, e com mais acidentes, mais pessoas morrem. Mais pessoas morrendo. Ele não poderia mais viver tão tranquilamente quanto antes, sem ninguém morrer por vários meses. Su Shen massageou suas têmporas. Este era um problema que lhe dava dor de cabeça. Ele era um velho. Pensando nisso, Su Shen suspirou. Ele estava de fato velho. Felizmente, esse problema não se manifestou imediatamente. Desde que a seita da origem celestial entrou no top 10 da dinastia da admiração do brilho, ninguém visitou o local por 1 ano e meio. Isso era originalmente uma coisa boa. Mas hoje, a vida pacífica de Su Shen foi novamente interrompida pela chegada de Lili. Su Shen viu seu antigo conhecido e disse, o que aconteceu na seita recentemente para trazê-lo aqui? Ele viu preocupação no rosto de Lili. Lili sorriu amargamente. O ancião Hua liderou uma equipe de discípulos para treinamento, mas eles perderam completamente o contato. Quando a seita descobriu, o ancião Hua e todos os discípulos que saíram para o treinamento estavam mortos, sem um único sobrevivente. Su Shen ergueu uma sobrancelha. Quantas pessoas morreram? Lili disse com dor no coração. 45 pessoas. Incluindo o ancião, um total de 45 pessoas morreram. Não era de admirar que Lili estivesse tão desolado. Essas pessoas eram todos futuros pilares da seita. Todos mortos de uma vez. Este é um grande acidente para a seita. A seita me enviou para que você registre este assunto para que os discípulos possam revisar, como um aviso sangrento. Su Shen assentiu. 45 pessoas mortas de uma vez. Isso era, de fato, um grande trabalho. Capítulo 394. O ancião que causou perdas tão pesadas à seita da origem celestial chamava-se Hua Yuanxi. Hua Yuanxi, um ancião do pico da origem límpida, era profundamente respeitado e amado pelos discípulos do pico da origem límpida. Por mais de 200 anos, ele liderou diligentemente 44 discípulos, incluindo Gonji e Gandin, a montanha das 100 calamidades para uma expedição de caça a demônios. Eles encontraram um grande ataque da raça espiritual, e todos os discípulos e anciãos do pico da origem límpida, incluindo Hua Yuanxi, pereceram. Ele tinha 213 anos. Observando as pinceladas de Su Shen, os olhos de Lili escureceram e ele não desviou o olhar por um longo tempo. Você está pensando que este incidente não foi um acidente? Su Shen olhou para Lili, que estava absorta em pensamentos, e falou calmamente. Lili subconscientemente assentiu, então perguntou surpreso. Como você sabia o que eu estava pensando? Su Shen sorriu. Esqueceu que eu sou um professor? Além disso, as intrigas entre os mortais não são poucas, e são até mais complexas do que as de vocês, artistas marciais. Lili lembrou-se da identidade de Su Shen antes de ele vir para a seita da origem celestial. Então ele era um estudioso. Fazia sentido. Lili disse. O ancião Hua encontrou uma grande criatura da raça espiritual no reino da alma espiritual e foi morto por ela. Nem mesmo o mestre da seita poderia lidar com aquela criatura. O ancião Hua cultivou por muitos anos e é uma pessoa cautelosa. Ele não deveria ter sido tão imprudente.
Su Shen parecia pensativo. Lily expressou seus pensamentos e partiu. Su Shen era um estudioso, isso era verdade. Lily não acreditava que Su Shen lhe daria uma resposta. Após a partida de Lily, Su Shen olhou para os pergaminhos de jade empilhados, que incluíam o ancião do pico da origem límpida, Huai Wansi, bem como os outros 44 membros do pico, como Guanji e Ganjin, cujos nomes foram apenas brevemente mencionados. A seita da origem celestial havia se expandido. Os benefícios aumentaram. Benefícios balançam os corações das pessoas e assim os conflitos começam. Su Shen organizou cuidadosamente esses livros e pergaminhos um por um. Esses assuntos não tinham nada a ver com ele. Ele era apenas um observador. E foi exatamente como Su Shen pensara. Desde aquele incidente, o número de pessoas morrendo dentro da seita da origem celestial claramente aumentou. Pessoas vinham a Su Shen a cada meio mês, ou 1 ou 2 meses, mas nunca passavam mais de meio ano sem visitas. No entanto, a maioria era de discípulos comuns. Eles não tinham vidas grandiosas e magníficas, apenas feitos simples e comuns, tão ordinários quanto poderiam ser. A maioria também morreu ao completar missões, ou falhou em um avanço de cultivo, ou foi morta ao competir por tesouros. O pincel de Su Shen registrava uma vida breve após a outra. Num piscar de olhos, ele estava na seita da origem celestial há 10 anos. Então, um dia, uma jovem empurrou a porta e entrou. A moça era excepcionalmente bela, com uma inocência persistente em seu rosto. Mas, neste momento, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Dizem que uma garota muda muito aos 18 anos. A jovem à sua frente mostrava poucos traços de seu antigo eu e era considerada uma beleza de primeira linha até na dinastia da admiração do brilho. Su Shen ainda reconheceu que a jovem era a menininha que lhe dera uma pílula medicinal de 4º grau 10 anos atrás, permitindo que ele sobrevivesse. Huang Jiao, no entanto, não reconheceu Su Shen. Ela viera para registrar alguém. Não importava o quão triste estivesse, ela tinha que vir. Vovô Wei, ele morreu, é tudo culpa minha. Huang Jiao sufocou em soluços. Vovô Wei. Su Shen lembrou-se da voz profunda que ouvirá naquela noite de neve. Talvez fosse o vovô Wei de quem Huang Jiao falava. Através da descrição fragmentada de Huang Jiao, Su Shen soube que o nome do velho era Wei Qiong. Ele era um bom amigo do atual mestre da seita, Huang Jintian, e um dos parentes mais próximos de Huang Jiao. Desde a infância, a pessoa em quem Huang Jiao mais confiava não era seu pai, mas seu vovô Wei. Não importa o que Huang Jiao fizesse, certo ou errado, Wei Qiong sempre estava ao seu lado. Mesmo quando Huang Jiao deu a pílula de 4º grau a Su Shen, enfurecendo o mestre da seita que a confinou, Wei Qiong ousou confrontar Huang Jintian, chegando ao ponto de invadir a floresta do sangue choroso e roubar um remédio espiritual de 4º grau, remontando os ingredientes para uma pílula. Só então o confinamento de Huang Jiao foi levantado. Deve-se saber que a floresta do sangue choroso era guardada por um verdadeiro rei besta espiritual. Até o atual mestre da seita teria uma experiência de quase morte ao entrar lá, quanto mais Wei Qiong, que estava longe do reino da alma espiritual. Wei Qiong, um ancião convidado da seita da origem celestial, foi outrora um cultivador independente prodígio. Mais tarde foi convencido pelo mestre da seita a se juntar à instituição, fazendo inúmeras contribuições. Depois, ele protegeu a filha do mestre da seita, Huang Jiao. Para proteger as centenas de milhares de pessoas comuns na cidade do Rio Antigo e Huang Jiao, ele morreu em uma maré da raça espiritual. Aos 264 anos, eu causei a morte do vovô Wei. Os olhos de Huang Jiao estavam injetados e sua voz extremamente rouca. A verdade da questão não era exatamente assim. Para um cultivador independente como Wei Qiong, ele não arriscaria sua vida nem por milhões de pessoas comuns. A única possibilidade era que Huang Jiao não suportasse ver o povo da cidade do Rio Antigo ser engolido pela maré de bestas espirituais. E ela desistiu da ideia de escapar sozinha, escolhendo viver ou morrer com a cidade. Como Wei Qiong poderia suportar ver Huang Jiao morrer em vão? Ele também escolheu ficar e resistir à maré de bestas espirituais, protegendo-a. No fim, Wei Qiong morreu na maré de bestas espirituais. Senhorita Huang, se o ancião Wei a visse assim, ele provavelmente ficaria ainda mais triste do que você. O ancião Wei espera que você viva uma vida pacífica e feliz, não que continue a se sentir culpada desta forma. Su Shen raramente falava para confortar a jovem à sua frente. Pessoas que são bondosas demais frequentemente têm que pagar um preço enorme. Este mundo é simplesmente assim, se o mal fica impune é desconhecido. Mas a maioria das pessoas gentis não tem um final feliz. Huang Jiao parou de chorar. Ela olhou para Su Shen e forçou um sorriso, dizendo, obrigada, vovô Wumin, eu definitivamente viverei bem. A morte de Wei Qiong fez Huang Jiao perceber uma coisa. A bondade também exigia um preço enorme. Observando Huang Jiao partir, Su Shen não sabia se ela conseguiria manter aquela bondade no final, ou se mudaria completamente. 5 anos se passaram desde a morte de Wei Qiong. Houve mudanças nesses 5 anos. A seita da origem celestial ganhou um artista marcial no reino da alma espiritual. E houve outro gênio, ainda mais talentoso que San Ao, ficando em segundo lugar no ranking de orgulho dos céus da dinastia da admiração do brilho. A seita da origem celestial estava florescendo, sua classificação subindo diretamente para o 8º lugar, tornando-se o maior azarão. Além disso, o mestre da seita, Huang Jintian, alcançou o auge do reino da alma espiritual, foi sozinho para a cordilheira do Rio Antigo com sua espada. Passou um mês e abateu consecutivamente 4 grandes criaturas da raça espiritual, erradicando todas as criaturas bestas espirituais na cordilheira e tingindo as montanhas e florestas com sangue. Esta batalha chocou a todos na dinastia da admiração do brilho. O mestre da seita Huang Jintian, que sempre fora extremamente discreto e era considerado incapaz de sustentar o estandarte das 10 grandes seitas, era na verdade tão aterrorizante no auge do reino da alma espiritual. Tais especialistas podiam ser contados nos dedos de uma mão na dinastia. Ele estava entre os 5 maiores especialistas do mundo. Assustador de fato. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!